Vocês pediram e hoje a gente tem um episódio especial no nosso podcast falando sobre imobiliário, casa, essa paixão do brasileiro. O último raio-x da Ambima, o raio-x do investidor, mostrou que a maioria de quem investe, inclusive, está preocupado em investir para comprar um imóvel. E hoje a gente vai falar sobre isso. Lembrando que esse podcast é um oferecimento da Comunidade Mira. Se você não é assinante da Comunidade Mira, o link está aqui embaixo. Tem curso de leilão de imóveis dentro da Comunidade Mira. Tem aula sobre financiamento, tabela saque, price, o que é mais interessante. Tudo isso dentro da Comunidade Mira, então não fica de fora. Além de todas as carteiras, recomendação de investimento, carteira de ação, fundo imobiliário, cripto, internacional, um monte de coisas, ferramentas, organização financeira, tudo que você precisa em um único lugar, em uma única assinatura, com direito a 2 CPFs. Então pode ser marido e esposa, esposa e um filho, marido, filho, qualquer combinação, inclusive um CPF e um CNPJ. O link está aqui na descrição do vídeo. Entra para a Comunidade Mira. Tenho certeza que você não vai se arrepender. E o papo hoje é com o meu amigo Yuri. Seja muito bem-vindo, Yuri. E aí, animado? Olá, pessoal. Claro, vamos lá. Vamos estender aqui e falar sobre leilões do básico ao avançado, nessa proposta hoje. Vamos falar de financiamento imobiliário, vamos falar de leilão, dá para a gente falar de Minha Casa Minha Vida também. Mas eu fiz até um vídeo aqui no YouTube e eu mostrei que é mais barato você comprar uma casa financiada pelo leilão de imóvel, uma casa que esteja em leilão, do que comprar pelo Minha Casa Minha Vida, embora o Minha Casa Minha Vida tenha uma taxa muito baixa. Mesmo com a taxa mais alta, vale mais a pena por conta do desconto. Mas o que é leilão de imóvel? Por que os imóveis vão a leilão? Então vamos construindo esse conhecimento para a galera. Por que os imóveis vão a leilão e o que é o leilão de imóvel? Legal, Para a gente fazer o nivelamento aqui, primeira coisa, tem que separar dois tipos de leilões diferentes, que é o que mais tem no mercado. É basicamente um leilão judicial e um leilão extrajudicial. O leilão judicial é todo leilão que acontece, ele dá um débito judicial, um débito que está judicializado. Por exemplo, um débito de um processo de acidente de trânsito, um débito de um divórcio, um débito de uma ação executada de um processo, de algum contrato. Então, isso são débitos judicializados. Trabalhista, né? Trabalhista, por exemplo, também tem muito trabalhista. A pessoa tem uma empresa, não paga o funcionário, ela sofre um processo e por isso o imóvel é levado a leilão. Então, esses são os leilões judiciais. Sempre que existe um processo judicial, é um leilão judicial. O leilão judicial, ele é um leilão que acontece por conta do intermédio do Poder Judiciário. O Yuri, por exemplo, tem um imóvel e ele não pagou um acidente de trânsito, bateu o carro na pessoa, não pagou. A pessoa processou o Yuri e, como ele tem um imóvel, o imóvel dele vai ser bloqueado para ser ofertado em leilão para que o débito seja sanado. Isso é um leilão judicial. Só que o leilão judicial é uma parcela dos imóveis que vão a leilão. Além do leilão judicial, também tem o leilão que acontece fora do Poder Judiciário, que é basicamente um leilão. A palavra extrajudicial significa fora do judicial. Então, sempre que eu falar extra, você vai ouvir fora. Então, extrajudicial é fora do judicial. O leilão extrajudicial é um leilão onde não existe um processo judicial. E como que o imóvel pode ser vendido sem processo judicial? Ele é vendido através de um financiamento bancário. Como assim, Yuri? Uma pessoa financia o imóvel com um banco, seja o Bradesco, Itaú, o Caixa, Santander, ou qualquer outra financeira, ela não paga esse financiamento. Uma vez que ela não paga o financiamento, o banco não precisa iniciar um processo para retomar o imóvel. Por quê? Porque o contrato que ele assina com a pessoa já prevê isso, prevê que se a pessoa não pagar o financiamento, ele tem o direito de retomar o imóvel da pessoa através de trâmites administrativos, fora do Poder Judiciário. Que trâmites são esses? Ele basicamente vai contratar um cartório, fazer a intimação para a pessoa quitar aquele débito num prazo determinado. Se a pessoa não quitar o débito, o banco pega aquele imóvel e literalmente transfere o imóvel para ele. Paga a documentação, paga o ITBI, o imposto de transferência, transfere o imóvel para ele. E a partir daí se inicia um leilão extrajudicial, fora do judicial, porque, via de regra, é um leilão de financiamento bancário. Uma pessoa financia, não paga, o credor fiduciário, que é o banco normalmente, ou a garantidora, a securitizadora, ela vai retomar esse imóvel e vai ofertar esse imóvel em leilão. Inclusive se esse imóvel for comprado com consórcio, né? Fez um consórcio, comprou um imóvel, não pagou, porque o grande problema do consórcio, e que as pessoas ficam perguntando, é que a parcela do consórcio ela vai subindo ao longo do tempo. E muita gente não consegue pagar isso se já comprou o imóvel, né? Comprou o imóvel e a parcela vai aumentando. O que acontece em algumas modalidades de financiamento, e que eu sou crítico do financiamento em que a parcela aumenta, né? Porque você não sabe se vai conseguir pagar. Daqui 2, 3 anos, quanto é que vai ser a parcela? Você, de repente, teu salário não vai aumentar a esse ponto. E aí,
a galera comprou no consórcio, a parcela foi aumentando, também vai a leilão, porque deixou de pagar o consórcio, ou o financiamento, ou qualquer coisa, né? E também tem o home equity também agora, que está crescendo muito. Então, a pessoa, ela tem um imóvel quitado, e ela quer um valor de, por exemplo, ela tem um imóvel de R$1 milhão, por exemplo, ou de R$300 mil. Aí ela quer tirar um dinheiro, precisa de um dinheiro. Ela pega aquele imóvel, dá como garantia, e o banco vai emprestar para ela, por exemplo, se o imóvel dela vai 300, R$100 mil. Só que o imóvel dela fica em garantia. Se ela não paga aquele empréstimo, que é chamado de home equity, é o empréstimo com garantia de imóvel, ela basicamente vai perder o imóvel em leilão. É a mesma coisa, né? O imóvel está quitado, ele financia o imóvel para ele mesmo, ele refinancia ou financia o imóvel que já está quitado, né? E o trâmite aqui é o mesmo, tá? A garantia, sendo imóvel, vai tramitar da mesma maneira que a garantia através da Lei 9.514, que é a lei que foi criada lá em 1997. Como é que funcionava antes dessa lei? Antes da Lei 9514, de 1997, que é a Lei de Alienação Fiduciária ou a Lei de Financiamentos, para você financiar um imóvel no Brasil, normalmente era feita uma hipoteca, que é uma maneira de garantir o pagamento. É muito usado lá nos Estados Unidos, por exemplo. Então, a pessoa deixa o imóvel como garantia e é feita uma hipoteca. Uma hipoteca é uma maneira de garantir. Então, é como se falasse para o banco assim, ó, me empreste esse dinheiro, eu vou te dar o imóvel como garantia. Só que essa garantia de hipoteca, digamos que ela não é tão segura para quem está emprestando o dinheiro, porque se a pessoa quiser retomar o imóvel, ela precisa de um processo judicial, que é mais moroso, é mais lento. Aí, quando veio, lá em 97, 1997, a Lei 9514, o que foi estabelecido? Que a partir de agora o banco pode retomar o imóvel do inadimplente de maneira administrativa, desde que isso esteja em contrato e siga as normas que a lei determina. E agora, a partir de 97 para cá, existe a lei de alienação fiduciária, e isso facilitou muito o acesso a crédito e também a taxa de juros. Porque hoje, você consegue pegar a taxa de juros de 10, 8... Boa pergunta, eu ia até te perguntar isso. Falando de financiamento, e inclusive os leilões permitem financiamento e parcelamento, mas falando de financiamento, a gente sabe que no Minha Casa Minha Vida as taxas partem ali de 4%, agora com o novo Minha Casa Minha Vida para imóveis até 600 mil, a gente tem taxas que vão bem acima disso, chega ali nos 10 e pouco. Quanto é a taxa para quem quer fazer um financiamento, é pessoa normal, tipo Jobs. Jobs quer fazer aqui o financiamento. E quanto a pessoa comum, eu, você, e depois você me fala se você tem financiamento, como é que você faz isso, quanto é que a pessoa consegue de taxa e quais os bancos onde você tem a menor e a maior taxa? Como é que a pessoa vai escalando isso até a taxa mais cara? Tá, vamos lá. Primeiro, todo financiamento, né, o pessoal já sabe disso, existe uma origem de recurso. Então, o banco empresta um dinheiro que é de alguma origem de recursos. E aí, o que vai determinar a taxa do financiamento, normalmente, é a origem de recursos. Por exemplo, o banco, via de regra, ele não costuma pegar o dinheiro dele e te emprestar para você financiar o imóvel. O que ele faz é pegar um dinheiro que está disponível, ou, por exemplo, na poupança, das pessoas que aplicam na poupança, e o governo autoriza que ele pegue aquele dinheiro e empreste, e como aquele é um dinheiro barato para ele, em tese, o dinheiro que vai pagar uma taxa de 7,8%, 8% ao ano, em média, né? Vai ter que rentabilizar isso dependendo da Selic, ele vai emprestar uma taxa de, por exemplo, de 11%. Ou seja, o banco ganha o quê? O banco ele pega um dinheiro barato e empresta com um juros um pouco maior. Ou seja, ele ganha o spread, que seria de 2%, 3% em média. Só que aí qual que é a ideia? Cada banco vai ter sua regra própria. Então, em cada banco, você vai ter uma taxa de financiamento diferenciada. Só que como existe um subsídio em alguns bancos, como, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, você pega imóveis que a pessoa consegue financiar com uma renda, com uma taxa de 4,5% ao ano hoje, 5% ao ano de taxa. Para você ter uma ideia, já teve imóvel que eu vendi para a pessoa financiado, onde eu rematei imóvel leilão e vendi para a pessoa no mercado tradicional financiado. A pessoa pagou R$0 de entrada no imóvel que eu vendi para ela, que eu arrematei leilão, o imóvel era meu, eu vendi para ela, ela pagou R$0 de entrada, a parcela de financiamento dela foi R$510 por mês, financiou R$100 e poucos mil, e o aluguel do mesmo imóvel que ela morava de aluguel antes de comprar de mim no mercado tradicional, era R$700 por mês. Ou seja, compra de imóvel financiada, se você se enquadra no benefício do governo, do Minha Casa Minha Vida, é um negócio tão bom que mesmo comprando no mercado tradicional, faz sentido você comprar. Então, é um dinheiro muito barato. É mais barato que o aluguel, né? Porque o aluguel de um imóvel barato costuma ser caro, ali na casa de 1% do valor do imóvel. Quando a gente está falando de um imóvel caro, 1 milhão, 2, 3, aí cai para 0,5%, 0,3%, 0,4%. Por isso que muita gente, quando está falando de imóvel
de valores mais altos, acaba morando de aluguel ao invés de comprar. Agora, para imóvel barato, assim, não faz sentido. Só mora de aluguel no imóvel barato quem não tem a menor conta, tá completamente sujo, com o nome completamente sujo, não consegue fazer nenhum tipo de financiamento, porque é bem mais barato que aluguel. Não, e é bizarro porque o trabalho que a gente faz até mesmo, depois que eu arremato imóvel, eu vou vender no mercado tradicional, é um trabalho de educação financeira que a pessoa está comprando de mim. Porque a pessoa, eu mando no grupo, por exemplo, assim, eu arrematei um imóvel no condomínio X, Minha Casa Minha Vida, a economia às vezes está até longe de mim, está em outro estado, por exemplo, eu entro no grupo de WhatsApp e falo, pessoal, estou vendendo um apartamento, a taxa, a parcela fica em média R$ 600 por mês. Aí a pessoa me chama e fala, pô, eu pago aluguel, eu tenho interesse. Mas ela vira e fala para mim algo do tipo assim, mas o financiamento eu financio 1 e pago 3. O aluguel aqui não. Eu falo, entende uma coisa? O financiamento ele não tem fim. Quer dizer, o aluguel não tem fim. A pessoa que paga aluguel... Não, e você não tem imóvel. Você não tem imóvel. O financiamento, via de regra, quando você financia através da tabela SAC, que é a tabela onde a parcela tende a ir diminuindo, sua parcela começa maior e vai diminuindo. Então, assim, compra de imóvel é um negócio tão bom que mesmo quando eu compro ele não, com 50% de desconto, e eu vendo para a pessoa no mercado tradicional, às vezes eu gosto que a pessoa está fazendo comprando de mim é melhor do que o que eu estou fazendo comprando leilão para ganhar um pouquinho, porque se eu ficasse com o imóvel, eu alugasse para ela o mesmo imóvel, no final do contrato, eu teria ganhado muito mais. Você entende? Sim, sim. Então, e aí as pessoas podem perguntar, mas se é legal, por que você não compra e aluga? E aí a questão é, se você compra no leilão e vende, o teu lucro ele é grande, aí você vai fazer isso várias vezes. O imóvel ele não vai valorizar 50% ao ano para sempre, né? Só que se você comprou um imóvel, vendeu, ganhou 50%, em 6 meses você pode fazer isso de novo e daqui a pouco você fez entre 50% e 100% ao ano. E aí você pode ficar girando várias vezes, vários anos, para fazer isso. Os imóveis não vão se valorizar, é impossível que o imóvel se valorize tanto durante tanto tempo. Não, mas eu vi um imóvel que valorizou 100%, você acha que ele vai valorizar 100% todo ano durante vários... É impossível, ninguém vai conseguir comprar, entendeu? É você pegar um imóvel de 100 mil, aí depois ele vai para 200, depois vai para 400, vai para 800, vai para 1.600.000, vai para 3.200. É impossível. Em 10 anos ele vai estar valendo milhões. É impossível. Não dá nem... As pessoas não conseguiriam pagar. Por isso que você não pode pressupor que o imóvel vai valorizar tanto durante tanto tempo. Por isso que comprou no leilão, vale a pena vender. Mas, beleza. Fora o Minha Casa Minha Vida. Mercado tradicional. Você vai lá em qual banco que tem a taxa mais barata no mercado tradicional? 10, 12, 15. Você falou aí, o banco vai emprestar entre 10 e 12. Qual o mais barato para fora Minha Casa Minha Vida? Tá. Via de regra, hoje, a Caixa Econômica Federal vai ter uma taxa, porque eu sei, quando eu compro em leilão financiado, eu também compro fora do Minha Casa Minha Vida sempre. Então, a taxa hoje vira em média de 10,9 na Caixa Econômica Federal. Cada banco, cada credor, melhor dizendo, porque no leilão tem credores que promovem os leilões também, inclusive, mas cada banco, cada credor vai ter uma taxa diferente. A menor taxa, ela tende a ser da Caixa de 10,9. Outros bancos, eles tendem a ter uma taxa de 11, 12. Nesse momento, para te falar a verdade, não está muito diferente a taxa da Caixa para outros bancos, não, tá? Qual seria o segundo banco? Porque a Caixa tem a menor taxa, mas dizem que tem uma burocracia maior para você conseguir o financiamento. E aí, normalmente, a pessoa tenta na Caixa, não consegue, aí vai para outro banco, ou vai direto em outro banco, porque os bancos privados tendem a ter um trâmite mais fácil, né? Porque eles têm muito interesse em fazer isso. Eu já trabalhei com financiamento imobiliário no Banco do Brasil durante um bom tempo. Eu fazia todos esses processos, eu conheço bem. Aí, qual o segundo? Porque eu não quero estragar aqui a sua fala, mas qual o segundo? Tá, segundo, Santander. Depois da Caixa vem Santander. Hoje o Santander, taxa de quanto? A taxa de 11,4, 11,3, aí já começa a influenciar relacionamento. Tá? Banco privado, relacionamento vai influenciar. Depois do Santander, você vai ter ali... Relacionamento é conta corrente, cartão de crédito, débito automático, recebe salário, essas coisas. E aí isso influencia. Só que normalmente você roda a análise na Caixa e em paralelo você roda todos os bancos. Então, a documentação que você precisa é a mesma. Então, quando você fala com a correspondente bancária, elas vão rodar em outros bancos também. A pessoa vai fazer conta. Até porque, igual você falou da Caixa aí, a Caixa, ela é mais chata para aprovar. Não é nem que ela é mais chata para aprovar. O que é mais chato nela é o trâmite. Porque, normalmente, quando você financia, você vende financiado, você compra financiado pela Caixa, de você ver o imóvel, gostar, até você conseguir efetivamente assinar o contrato,
Às vezes demora assinar o registro, melhor dizendo, a compra do imóvel mesmo, registro do contrato de financiamento na matrícula, às vezes demora 90 dias, 120 dias, porque o trâmite é lento. A Caixa vai ser lenta para te chamar para assinar, ela vai ser lenta para a documentação, ela vai ser lenta na formalidade, que é todo o contrato da Caixa passa um setor de formalidade, onde vão conferir os dados e tal, aí tem mais 1, 2, às vezes 3 semanas. Então, esse processo amoroso é lento. Só que, para quem está preocupado com taxa, vai na Caixa Econômica Federal. Só que para quem não está muito preocupado com taxa, vai no Santander. E aqui eu tenho uma dica muito boa, tá? Essa dica é muito boa. Se você estiver comprando imóvel, fora do leilão até mesmo agora, nesse momento, o que eu te recomendo? Cara, vai no Santander, vai no Itaú, pega uma taxinha um pouco maior, porque vai ser maior, um pouquinho maior vai. Só que, qual que é o pulo do gato aqui? Se você pega uma taxa um pouco maior agora, 0,2, 0,3, e você aguarda a Selic reduzir, que a gente espera que a Selic reduza em algum momento, daqui a 2, 3 anos, a Selic caiu para 9, por exemplo, para 8,5, e aí você pega o seu financiamento do Santander, Itaú, Bradesco, o que for, eles fazem uma portabilidade para a Caixa. Não tem como você fazer portabilidade para o mesmo banco, mas para banco diferente tem. Então, se você pega uma taxa maior na Caixa, agora, no Santander agora, por exemplo, depois faz portabilidade para a Caixa, você vai conseguir comprar com uma taxa um pouco maior agora e depois você passa com uma taxa menor, entendeu? E aí você faz devagar, né? A Caixa demora no trâmite, mas você não tem pressa, porque você já comprou, você já está morando, aí você pode esperar o trâmite, sei lá, que se demorar 6 meses na portabilidade, que demore, você não tem essa pressa, mas você está reduzindo a tua taxa e vai reduzir a parcela também, né? Inclusive, quando você faz portabilidade, é comum agora até o próprio banco falar com você, opa, peraí, vamos reduzir sua taxa. Ou seja, você está com uma taxa de 12%, você fala, não, vou passar para a Caixa que está 10%. O próprio banco, quando você está financiando, pode fazer uma contraproposta, para ele mesmo reduzir sua própria taxa. Ele refinancia taxa. numa taxa menor, para você não ir embora, né? Eu fiz muita portabilidade, nossa, dava um trabalho danado, pegava o cheque, eu como funcionário do banco, o cliente nem sabia disso, mas eu como funcionário do banco, para trazer o financiamento da Caixa para o Banco do Brasil, que na época estava com a taxa melhor, eu pegava um cheque, ia lá na agência da Caixa, quitava aquele imóvel, mas o cheque só valia para aquele dia, fazia a quitação e fazia alienação no nome do Banco do Brasil. Para o cliente, ele só ia lá na agência assinar o contrato e acabou. Aí eu, como funcionário, que fazia todo o trâmite, às vezes tinha que ir em cartório, tinha que fazer um monte de coisa, porque era uma operação de crédito muito importante, muito interessante, né? Não, e o legal de falar disso aqui é o seguinte, esse mecanismo, né, se chama interveniente quitante, que é quando um banco quita com o outro financiamento para assumir uma nova dívida. E isso vai de frente com uma das perguntas que eu mais recebo no leilão de imóvel, que é o seguinte: Yuri, ok, eu vou arrematar o imóvel leilão financiado, mas vou ter que vender esse imóvel à vista? Como funciona isso? Não, você consegue arrematar o imóvel leilão financiado, com a entrada de 5% em muitos casos, a gente vai falar um pouco mais aqui ainda, e você pega esse imóvel que você arrematou financiado, você vende ele ou à vista ou financiado. Esse mecanismo, ele funciona da seguinte maneira. Vamos para clarear aqui, deixa eu criar um cenário real aqui. Eu vou lá e arremato o imóvel leilão de, por exemplo, que vale, por exemplo, 180 mil reais, ok? Para eu arrematar esse imóvel, eu vou arrematar no leilão com desconto, por exemplo, 105 mil. Nem vou colocar um desconto de 50%, não, um desconto de 40 e poucos por cento aqui. Beleza, eu vou arrematar esse imóvel por 105 mil, eu vou financiar 100 mil e vou dar 5 mil reais de entrada, para ficar redondinha a conta. Eu financiando 100 mil reais, eu vou ter uma parcela de financiamento, em média, ali próximo a R$ 1.100 por mês. Eu vou pagar R$ 1.100 por mês de parcela de financiamento até eu vender esse imóvel. Eu peguei com o banco emprestado 100 mil reais. 100 mil reais é o meu saldo devedor com o banco. Se eu pago 4 parcelas de financiamento e vendo o imóvel no 5º mês, eu vou ter pago 4 parcelas de R$ 1.100. Cada parcela de R$ 1.100 que eu paguei, abateu, em média, ali, R$ 200, R$ 250 do meu saldo devedor. Ou seja, se eu peguei 100 mil reais emprestado com o banco e paguei 4 parcelas de 1.100 ou de R$ 1.000, para ficar fácil a conta, eu vou ter abatido do meu saldo devedor mais ou menos R$ 1.000. Vou ter R$ 99 mil de saldo devedor no 4º mês, que eu sou proprietário de imóvel, no 5º mês, onde eu vou vender o imóvel. E na hora que eu vendo esse imóvel pelo valor de mercado dele, que seria, por exemplo, 180, eu vou vender por 180 para outra pessoa, eu devo para o banco 99 mil reais naquele momento, o banco vai repassar para mim a diferença entre 180 mil e 99 mil reais, que seria aí 81 mil reais. E a pessoa que está comprando de mim,
ela vai comprar tanto à vista quanto financiado. Se ela comprar à vista, é mais fácil, eu emito para ela um boleto de quitação, ela quita o financiamento e o dinheiro vem para o meu bolso. Já Se fica ela como compra, entrada, né, do pagamento do já imóvel. fica como entrada. Ela quitou a entrada, já era. Se ela comprou financiado, um banco vai comunicar com o outro, igual o professor Mira falou aqui, um banco vai comunicar, vai dar baixa no saldo devedor, você não deve mais nada, de R$99 mil para outro banco, e o valor remanescente, o valor restante vem para você, que são, no caso, os R$81 mil. Esse mecanismo é o interveniente quitante. Que faz. E aí, você falou do Santander, os outros bancos têm uma taxinha um pouquinho mais cara, tá mais ou menos na faixa de quanto? Então, na média, aí a taxa pode oscilar bastante, tá? Porque o que acontece? Normalmente todo mundo cota a caixa. Não cota a caixa. A caixa é o maior, vai ter o maior... que tem mais financiamento, acho que... Mais financiamentos, é absurdo. Acho que ela tem 60% do mercado, alguma coisa assim. Inclusive, até, a caixa está perdendo muito mercado, tá? No ano 2025, a Caixa perdeu quase 20% de mercado. Por quê? Porque como a taxa de financiamento hoje na Caixa está muito parecida com a taxa de Itaú, Santander e Bradesco, as pessoas estão preferindo esses bancos, não só por conta... Porque sai mais rápido também, né? Não só pela celeridade, mas também pelo relacionamento. Porque se você tem contrato, se você tem financiamento com o banco, você vai ter acesso a mais produtos, cartão de crédito, limite, porque o banco entende que você tem relacionamento com ele. Tem um score também, até para efeito de seguro bancário, de veículo, isso pode contar. Então, a Caixa está perdendo muito mercado para esses bancos. E isso acende um alerta, que é o seguinte: se o Itaú, principalmente, está financiando muito mais, Santander está financiando muito mais, daqui a 2, 3, 4 anos, qual o movimento que a gente vai ver? A gente vai ver menos imóveis também em leilão na Caixa e mais imóvel em leilão nesses outros credores fiduciários, porque eles estão com uma fatia de mercado maior. Agora, falando sobre taxa, para responder essa pergunta aqui, via de regra, Santander e Itaú vão ter uma taxa mais próxima com a da Caixa, mas é uma taxa maior. Aí você vai ter Bradesco também, tem uma taxa um pouquinho maior, elencando em ordem de taxa, tá? Itaú, Bradesco vai ter uma taxa um pouco maior. E aí vem outros credores fiduciários agora que também... Então seria Caixa, Santander, Itaú, Bradesco... Isso. E alguns outros. E aí a gente começa com outros menores que estão iniciando nos leilões há menos tempo. Como, por exemplo, C6 Banking tem uma taxa maior. Inter tem uma taxa maior. A taxa do Inter, inclusive, na minha opinião, a taxa mais arriscada que existe, porque ela é uma taxa pós-fixada. Normalmente é um IPCA mais 9. É uma taxa que você não vai ter clareza de quanto ela é inicialmente. Se a inflação subir for a 10%, você vai pagar 20%. 19%, 20%, absurdo. Então tem que tomar bastante cuidado. Só que normalmente quem financia pelo Inter é a pessoa que, basicamente, ela tentou financiar na Caixa e tal, o Bradesco, e não bateu, tá? Ou a taxa que ela não passou a análise de crédito dela. Ou, tá? Em alguns casos também não passou o imóvel, tá? Porque a Caixa, ela também é mais seletiva na análise do imóvel que ela está avaliando. Como assim, Yuri? Vou te explicar. Imagina que o imóvel vale R$1 milhão. Você está comprando por R$1 milhão. Você vai procurar na Caixa, vai bater a porta dela e falar: quero comprar imóvel por... Estou comprando imóvel aqui. Se financia para 1.800 mil, a Caixa vai fazer uma vistoria no imóvel, vai verificar, principalmente quando é casa, tá? Vai verificar se teve alterações na planta, se tem um habite, né? Sem habite não financia. E se tiver alguma alteração, a Caixa pode negar o financiamento daquele imóvel. Enquanto outros bancos costumam ser mais flexíveis em relação a isso, os avaliadores deles. E aí isso até faz com que a pessoa, em alguns casos, priorize financiar em outros bancos, porque a Caixa não aprovou o financiamento deles, entendeu? Ah, tá. E aí? Isso que você falou de taxa pós-fixada, galera, taxa pós-fixada para financiamento, para mim, é furada. É a mesma crítica que eu tenho ao consórcio. No consórcio, você começa a pagar uma parcela e essa parcela ela vai crescer até o final do consórcio. Financiamento em que a taxa vai crescer ou que você não sabe qual é a taxa exata, tipo o IPCA mais X, cara, você não sabe quanto é o IPCA, se o IPCA explode, vai a 12%, como aconteceu anos atrás, caramba, provavelmente a tua parcela vai ficar muito grande. E lembrando que é assim, a parcela aumenta. E o IPCA diminuiu. Tua parcela não diminui, ela cresce menos, mas ela continua crescendo. Esse é o grande problema. Quando você está numa parcela que ela é fixa, ou uma parcela que diminui, parcela fixa é a tabela price, e a parcela que diminui é a tabela saque, você sabe que é dali para menos. Ou agora que a Caixa vai inventar a SACRE, né? Eu estava vendo isso outro dia. O que é a SACRE? É o meio termo entre a price e a saque, que é o quê? É uma parcela fixa
que ela diminui de um ano para o outro. Aquele ano passa a pagar tudo igual, aí no ano seguinte tem um degrau, aí diminui. Ela é melhor que a Price e pior do que a SAC, ela fica no meio do caminho. Isso a Caixa ainda vai lançar, tá para lançar aí, mas é o meio termo. Mas você tem uma parcela que você conhece, você sabe que é dali para menor. Quando você tem uma parcela que você não conhece, que ela pode aumentar todo ano e você não sabe nem o indicador exatamente, é o problema do consórcio, é o problema do financiamento pós-fixado, essa eu acho que é furada. Por quê? Porque você está apostando que os índices de inflação serão baixos daqui para frente, ou seja, de que o Brasil vai virar primeiro mundo. Aí essa é a tua aposta, de que, cara, daqui para frente vai ser tudo maravilhoso. Infelizmente, em 500 anos a gente não conseguiu isso. E aí você vai apostar que vai acontecer nos próximos 10, é complicado. Por isso que eu acho que uma parcela fixa ou uma parcela que diminua é muito mais seguro. Até porque a própria inflação vai aumentando o preço de tudo. Se a sua parcela está ali congelada ou diminuindo, você está indo contra todo o resto que está aumentando de preço. Mas, Yuri, a gente falou das parcelas dos bancos aí, e é natural que quando você vai tentar financiamento, vai num agente financeiro aí, um correspondente bancário, e ele já tenta em todos eles, é o mais comum. Mas você tem financiamento? Se você tem, quantos financiamentos você tem? Quantos financiamentos se pode ter? Vamos lá, eu tenho hoje 8 financiamentos. 8? 8. Um foi fora de leilão, comprei o imóvel fora do leilão, e 7 de imóveis arrematados em leilão. E é legal comentar isso porque muita gente acha que existe uma trava, só pode ter um financiamento. Isso não existe. E principalmente, até teve essa trava já no mercado tradicional, há um tempo atrás, para no mercado tradicional só poder ter 1 ou 2 financiamentos. Hoje, não tem mais no mercado tradicional e também não tem mais em leilão. Em leilão, você sempre pode financiar quantos imóveis você quiser. Você pode literalmente ter 100 financiamentos. Inclusive, eu estou indo para o 9, estou esperando o banco liberar mais crédito, porque enquanto eu tiver crédito, eu vou comprar. Isso aí que é importante explicar. O importante é, a parcela cabe na sua capacidade de pagamento? Você tem um salário de R$1 milhão, você vai financiar até atingir, que normalmente o banco pensa em 30% da capacidade de pagamento, e essa capacidade de pagamento é a capacidade de pagamento familiar, não é do Yuri, porque o Yuri é casado, então é dele e da esposa, não é do professor Mira, é eu e a minha esposa, e se você tiver outras pessoas, tem filho que também trabalha, que mora dentro de casa, tem um irmão, todo mundo mora junto, aquele núcleo familiar, todas as rendas vão compor a renda familiar para o banco calcular aí mais ou menos 30%, que é o que cabe de prestação. E aí, por exemplo, você tem 100 mil de renda, 30 mil de prestação, você pode ter 30 financiamentos de R$1.000 cada prestação. Cabe ali, beleza, até o banco olhar e falar, não, você tem que aumentar a tua renda porque você já esgotou, mas não tem limite de... Só tem limite no Minha Casa Minha Vida, né? Que só pode ter um. Exatamente, aí quando tem subsídio, né? Aí quando tem subsídio só pode ter um. Tem uma outra pergunta que as pessoas me fazem. Já tenho financiamento do Minha Casa Minha Vida. Não consigo fazer outro financiamento Minha Casa Minha Vida, porque é proibido, você só pode ter um financiamento com programa habitacional. Inclusive, quando você vai fazer o Minha Casa Minha Vida, se você tiver outro financiamento de programa habitacional, não permite, porque subentende-se que é para você morar, mas você já tem o Minha Casa Minha Vida. Consigo fazer um financiamento via leilão? Consegue, porque a modalidade é diferente. Aí, sempre que a gente compra um imóvel financiado em leilão, a gente, principalmente na Caixa, né, falando de Caixa Econômica aqui agora, vamos financiar na modalidade SBPE, que é basicamente o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. A Caixa vai usar o dinheiro que a pessoa investe na poupança para te financiar o imóvel e você vai comprar com aquela taxa. E aí, a taxa, e aqui a taxa pega muito, muita gente preocupa muito com a taxa. E eu vou te falar algo que é contra-intuitivo, inclusive, viu? Sua tabela SAC Price agora, que você vai até assustar, mas olha só, quando a gente compra imóvel em leilão, olha que interessante. Primeiro, a sua taxa sempre vai ser SBPE. Você nunca vai se enquadrar em benefício, ainda que a sua renda seja para entrar em benefício. Por quê? Porque a Caixa já prevê isso no edital. Edital é a regra do jogo do leilão. Mesmo que você se enquadre em Minha Casa Minha Vida, no leilão você não vai entrar com taxa de Minha Casa Minha Vida, vai entrar com a taxa normal de mercado. É isso aí. Agora, financiei com a taxa normal. Qual que é a taxa normal hoje, Yuri? Então, a taxa oscila um pouquinho, não muda muita coisa, não, oscila um pouco, tá? Tem 40 dias que eu assinei um outro contrato de financiamento, peguei uma taxa de 10,9 na Caixa. Do imóvel que eu arrematei ele não, uma casa que eu arrematei em Goiás, inclusive eu tô em Belo Horizonte, Minas Gerais, arrematei essa casa lá em Goiás. É normal fazer arrematação à distância assim também.
eu paguei na casa R$ 423.000, arrematei leilão por 423 mil, a casa vale ali 850, 900 mil reais. Por que 850, 900, Yuri? Porque eu só vou saber o valor exato, exatamente por quanto eu vou vender ela, quando eu tomar posse, porque eu vou definir, vou fazer uma reforminha a mais, uma reforminha a menos. Então, no leilão, eu nem sempre vou saber o valor exato, pregado ali tanto, mas eu vou ter uma estimativa muito boa. E nesse caso, como eu paguei 423, 850, 870, 900, não vai fazer muita diferença na minha viabilidade. Se vender por 800, de qualquer maneira, tem quase o margem. dobro. 750 eu já tenho na casa. No cara que já conhece o imóvel, quer comprar para ponto comercial. Então, assim, leilão é isso. Leilão já te ofereceu 750. Sem ver a casa. Eu nem vi nele. Então, eu conheço a casa para 750. Eu falei, não, calma aí. Você está oferecendo isso aqui sem ver, a hora que eu entrar na casa pode ser que seja boa. É melhor do que eu estou imaginando. Mas aí, arrematei por 423. Peguei uma taxa de 10,9. Para ilustrar o que é uma taxa de 10,9, uma taxa de 10%, ela vai gerar uma parcela de mais ou menos 1% do valor financiado. Mais ou menos, tá? Um pouquinho para mais disso, normalmente. A minha parcela desse imóvel, salvo engano, ficou... Eu não paguei a primeira ainda, que eu assinei contrato recente, mas ela vai ficar em 4.200 e pouco, 4.300 e pouco. Como arrematei por 423, a parcela vai ser 4.300 e pouco. Só que você arrematou por 423 financiado, você deu só uma entrada. Você deu quanto de entrada e vai pegar essa parcela de 4 mil e pouco, né? 4 mil e pouco, em 4.300 e pouco. Eu dei de entrada 5%, eu até arredondei para 21.500 quando eu fui pagar, e paguei 21.500 de entrada. O restante, que foi 40 e uns quebradinhos, eu financiei. Por quê? Porque eu tinha essa possibilidade. 400. Perdão, 400. 400 eu financiei. 400 mil financiados, gerou uma parcela de R$4.300 por mês. Arrematação, então, 423 mil. Isso aí é legal de explicar para vocês, que é a alavancagem financeira através do leilão. Ele está vendendo vamos dizer que você vai vender por 750 mil, que já tem lá. O lucro vai ser o quanto? A diferença dos 400 e um pouco mais de 23, porque tem TBI, tem os custos ali. Vamos dizer que te custou 450. Para vender por 750, você vai ganhar 300 mil. Só que você ganhou 300 mil não em cima de 450. Você ganhou 300 mil em cima do valor que você gastou, que foi os 21, mais a prestação, quantas prestações demorar, vamos dizer que leve 3 meses. Aí você vai pagar mais uns 13 mil de prestação, 21 com 13, a gente já está falando de 34, vamos dizer que você gastou 50 mil, fez uma reforminha, você gastou 50, então você gastou 50 para ganhar 300, você multiplicou seu capital por 6 vezes em alguns meses, né? Porque você já tem a oferta lá, você já consegue vender agora rapidinho, e no final das contas você gastou 50 para fazer 300. É isso aí. Isso é alavancagem financeira real, né? Porque você coloca pouco dinheiro e tira muito do outro lado. A conta que eu costumo fazer é a seguinte, vamos fazer uma conta bem a grosso modo aqui. Se a taxa é 11%, 10,9%, 11% ao ano, se eu ficar com esse financiamento durante um ano, eu vou estar pagando de juros R$40 mil. A minha ideia é vender esse imóvel em até, vamos colocar, 6 meses do arremate à venda? Ok. Então, se em um ano eu teria pago R$40 mil de juros, em 6 meses eu vou estar pagando mais ou menos R$20 mil. Se eu tenho uma margem bruta na casa de R$300 mil, significa que eu paguei 20 de juros por 300 mil, sobrou 280 mil de margem. Aí vem documentação, que nesse caso foi 1,5% de TBI, na cidade o valor do TBI é menor. Aí vai vir registro, eu paguei 7 mil e poucos reais de registro, um valor baixo também. Aí depois vem uma pintura, uma reforma na casa, preparar. Essa casa, inclusive, olha que interessante, ela tem um débito de IPTU. Ela tem um débito de IPTU que o arrematante erra do débito. E eu arrematei sabendo desse débito. O débito de IPTU dessa casa é R$29 mil, mas eu vou pagar R$19 mil. Por quê? Porque eu arrematei o imóvel e eu não arremato e vou pagar o débito de IPTU. Eu arremato e vou analisar como que eu posso economizar no débito de IPTU também. O grande segredo do lucro no leilão de imóvel é você saber economizar em cada etapa e maximizar o resultado de cada etapa. Nesse caso, por exemplo, o que eu vou fazer? Em junho, agora estamos em abril, né? Em junho, eu tenho feirão. Na cidade tem feirão em junho todo ano, esse imóvel. E no feirão do Refis, né, que a prefeitura promove, eu consigo pagar, quitar o débito sem taxa de juros e sem taxa de juros, que chama? Sem a multa e sem os juros. Sem a multa e sem os juros, ou seja, eu vou derrubar em
quase R$ 11.000 o débito. Não arrematei sabendo que eu tinha um débito, e o legal é que eu tenho certeza que muitas pessoas não participaram desse leilão por conta do débito. Olhou lá 30 mil, falou, não, vou ter que pagar 30 mil de IPTU, que nem era meu, só que esse 30 mil já vou reduzir ele para 18 e pouquinho, quase 19, então já aumenta muito a minha viabilidade. Mesmo que fosse pagar, porque o lucro é muito grande, e se você consegue girar rapidamente, você tem um baita ganho. Inclusive, a gente vai falar mais sobre isso na semana que vem, dia 6, tem uma super aula ao vivo dentro da comunidade Mira, só para os assinantes da comunidade Mira, sobre leilão. Tem as aulas da comunidade do curso de leilão de imóveis. Tem aula comigo, tem aula com o Yuri, tem aula com a Priscila Perini, tem aula com outros especialistas dentro da comunidade Mira. E a gente vai fazer uma super aula no dia 6 para leilão de imóvel, só para quem é assinante da comunidade Mira. Então, para você participar disso, tirar todas as suas dúvidas, a gente vai mostrar oportunidades de imóveis com valor muito baixo, espalhados pelo Brasil, e eu quero até que o Yuri fale mais sobre isso. Imóveis espalhados pelo Brasil, imóveis que você pode comprar financiado, imóveis que você consegue pagar muito barato, tem imóvel aí abaixo de 50 mil que você consegue arrematar em leilão. A gente vai mostrar essas possibilidades, vai abrir os sites, vai mostrar dia 6, ou seja, semana que vem, na quarta-feira, às 8 horas da noite, só para os membros da comunidade Mira. O link para você ser assinante da comunidade está aqui embaixo. 40% de desconto para você entrar na comunidade Mira. Você vai pagar R$ 598 por ano. É muito barato. Lembrando que você pode botar 2 CPFs lá na comunidade para você controlar os investimentos de 2 pessoas, marido e mulher, quem quer que seja. Fica aqui o convite para você participar. Vire membro da comunidade e participe dessa aula que vai ficar gravada para os membros da comunidade dia 6. Então participe. E aí você vai mostrar também, Yuri, essas oportunidades. A gente vai mostrar na prática, porque tem muito imóvel barato, né? Com valor financeiro baixo. 30 mil, 40 mil, 50 mil, 60 mil, 70, 100 mil reais. Aqui em São Paulo eu já vi vários na casa de 100 mil reais, inclusive que aceitam financiamento. Você vai falar um pouco disso dia 6 também, né? Sim, sim. E assim, 50 mil foi até o valor alto, tem menos. Já remoto imóvel de 15 mil reais, de 14 mil reais. Entendeu? Porque nem sempre a gente está falando de imóvel, né? Embora você possa arrematar a casa por 15 mil, apartamento, você pode arrematar uma vaga de automóvel num prédio. É muito comum você ver vaga comercial, né? E aí você vai arrematar por valores bem mais baixos. A vaga normalmente é até mais caro, tá? A vaga é mais cara. Dependendo do lugar, é caro, né? Absurdo. Vaga em São Paulo é absurdo de preço. Apartamento, mesmo já teve uma aluna minha que arrematou agora um apartamento de 15 mil, R$ 143. Esse é o valor exato da arrematação. Um apartamento que vale 100. Pô, que absurdo. Por que o banco vai vender por 15 mil reais? Porque é o trâmite do banco. O banco, uma coisa que eu sempre falo e repito é o seguinte: o banco não ganha dinheiro com imóvel. E a lei de financiamento, ela não permite que o banco ganhe dinheiro com imóvel. Olha que loucura. O banco financia para a pessoa 100 mil reais, a pessoa não paga ele durante 5 anos, ele retoma o imóvel, ele vai vender, oferta imóvel por 60. Então, o banco só perde dinheiro com o financiamento imobiliário, com o imóvel que ele retoma, melhor dizendo. E ele pega esse imóvel e anuncia por 100, não vende, aí baixa para 90, não vende, baixa para 80. Então, a tendência é que todo imóvel vai ser vendido em leilão uma hora. Todo imóvel que vai a leilão tem que ser vendido em um momento. E quanto mais tempo passa, maior o desconto no imóvel. Então, um imóvel de 15 mil reais, 20 mil reais também, é uma coisa que a galera pensa, não necessariamente é um imóvel ruim. Mas, às vezes, é um imóvel que está numa região que tem menos liquidez, ou que as pessoas não conhecem muito, ou que as informações não estão muito claras. E essas são as grandes joias do leilão de imóvel, tá? Que é o seguinte: no leilão de imóvel, você não vai ter clareza de como está o imóvel. Muita gente me chama e pergunta assim: Yuri, mas eu consigo entrar no apartamento, ver? Eu consigo ver qual que é a vista? Saber exatamente qual que é a cor da parede da sala ou da cozinha? Eu falo, não, isso é mercado tradicional. Leilão, você não vai ter no site ali clareza de todas as informações, mas você consegue levantar. Como, por exemplo, pegar na planta do prédio, saber qual que é a distribuição do apartamento, saber quantos metros são. Saber tudo você faz pela internet. Você faz tudo pela internet, né? Você não precisa ir lá. Tudo online. Eu estou em Belo Horizonte, Minas Gerais, como eu te falei. E eu mesmo nunca rematei nenhum imóvel em Belo Horizonte, Minas Gerais. Já rematei mais de 60 imóveis, nunca rematei em Belo Horizonte. Por que não tem imóvel em Belo Horizonte? Não, porque eu estou focado em desconto. Eu já rematei em 6 cidades da região metropolitana de BH, mas nunca rematei em BH. Então eu remato imóvel em São Paulo, Rio, Goiás, Brasília. Você já foi, Yuri? Eu não fui na maioria dos imóveis que eu rematei. Faço tudo à distância, dá para fazer tudo à distância. Até porque com a internet isso facilita muito.
Embora a gente vá falar sobre isso no dia 6, na super aula, na Masterclass, eu acho que ainda cabe a gente dar algumas dicas, por exemplo, que eu já vi você dar dicas na internet, de você não vai lá, mas como é que você faz para saber se o imóvel está ocupado ou não? Eu vi que você manda o Uber lá, conta isso. Sim. Como é que obtém as informações do imóvel à distância, né? O Google Maps está aí para isso, né? Google Earth, Google Maps, você consegue ter muita informação, mas como é que você, para não visitar, mandar alguém lá? Eu já vi, você sempre fala Legal. essas ideias, fala aqui para gente. Sobre o Google Maps, olha que interessante. O Google Maps, sim, ele vai praticamente no Brasil inteiro, você consegue rodar com ele, só que tem algumas ruas que não chega. E eu te confesso que esses são os imóveis que mais mexem comigo. Porque quando a pessoa não consegue chegar lá com o Google Maps, os outros também não conseguem. Não é só Aí você... desiste. Aí desiste, acha que está muito difícil. E leilão é o jogo da informação. Quanto mais informação você levanta sobre determinado imóvel, maior sua possibilidade de arrematar e de saber quanto que vale. Mas qual que é a ideia? Como que eu vou descobrir quanto que imóvel, como que está o estado do imóvel, se ele está ocupado ou não? Basicamente, você consegue, hoje, com o seu celular, pedir Uber em qualquer lugar do Brasil, mesmo que você esteja fora do Brasil. Eu tenho vários alunos fora do Brasil, o cara na Austrália arremata imóvel no Brasil. Como? Ele manda o Uber lá. Manda o Uber lá, por exemplo, iFood. Eu já mandei um monte de pizza para os outros, que não foi entregue. Você manda a pizza para a pessoa receber, tem alguém morando lá, entendeu? Então, uma das maneiras, você consegue descobrir isso por Uber, você consegue descobrir isso por telelistas, lista de telefone mesmo, você liga na portaria. Uma dica muito boa, que funciona muito, que as pessoas, que é tão simples que as pessoas as pessoas não usam, é o seguinte, me fala o nome de um condomínio aí, professor Mira, um condomínio em São Paulo que você conheça. De cabeça eu sou péssimo. Tá? Eu vou te dar um exemplo de um condomínio aqui em Belo Horizonte, por exemplo, que chama Ecovita. Lá são 4 blocos e tudo mais, já participei de vários leilões lá. O que eu faço? Eu pego o nome do condomínio, digito no Google e pesquiso a palavra CNPJ. Automaticamente eu vou ter ali, normalmente, o nome da administradora do condomínio. E com a administradora eu já vou ter acesso a algumas informações, vou ter acesso à ocupação. Você tá entendendo? Então são essas coisas básicas. Mas você pode simplesmente pedir o Uber, né? E aí mandar mensagem para o motorista do Uber, falar, irmão, tô arrematando o apartamento, vai lá e só toca a campainha para ver se tem alguém. Só isso, né? Te mando um Pix de R$50. Deu por 50 é muito, eu mando 20. E os caras ficam doidos. Nossa, 20 no Pix? Cara, obrigado. Você ajuda o Uber te ajuda. Eu, por exemplo, já tenho alguns Ubers. Ele vai ganhar o dinheiro sem precisar fazer a corrida, né? Eu já tenho alguns Ubers, que inclusive, em cidades pontuais, eu já chamo eles, falo, fulano, passa esse nome para mim que depois. Aí eu pego o WhatsApp deles quando eu chamo eles, né? E aí, quando ele estiver passando por lá, não precisa ser na hora, né? Tanto faz. Já passa lá e toca a campainha. Então, automaticamente, você vai fazer relacionamento. E aí ele já assunta com o porteiro, que apartamento é até mais fácil de avaliar, né? Porque depois você joga no Zap para ter uma ideia, Zap Imóveis, para ter uma ideia de quanto é que estão vendendo ali no prédio, você já tem uma ideia de quanto é que vale. E se é prédio, tem porteiro, muitas vezes, aí você já pede pro Uber assuntar lá com o porteiro, mas tem alguém morando, o apartamento tá vazio, porque esse é um grande medo, né? Arrematar e se tem um inquilino. Bem, assim você já consegue saber se tem ou não e melhora a sua avaliação, né? Arrematar imóvel é o seguinte, você pode optar só por arrematar imóveis ocupados, tá? Você vai ter imóvel ocupado, desocupados. Você pode escolher optar por arrematar só imóveis ocupados. Mas não tem muito sentido, porque desocupação não é um bicho de sete cabeças. Isso que eu ia te perguntar. Arrematou e tem um ocupante, seja quem perdeu no leilão, seja um inquilino. Eu arrematei um apartamento que era de uma empresa. A empresa fez um empréstimo com a Caixa Econômica e não pagou o empréstimo, a Caixa Econômica tomou o bem, que era a garantia, que era um imóvel, e eu arrematei no leilão e estava ocupado, mas era inquilino, zero problema, inclusive. Mas como é que a pessoa faz para... Vou tirar o ocupante. E aí tem alguns processos, né? Um processo mais amigável, até o extremo aí para fazer a emissão na posse. Conta como é que é essa saga, essa trajetória. Vamos lá. Então, como eu disse, arrematar imóvel ocupado é uma opção, uma obrigação. Dá para arrematar só os ocupados. Mas quando o imóvel está ocupado, o que você faz? Você vai abordar a pessoa. Normalmente aí aqui eu uso mais Uber também, porque quando está ocupado, e eu tenho a opção de abordar a pessoa até antes de arrematar, tá? Muita gente não sabe disso, mas eu posso abordar a pessoa antes de arrematar. Fulano, esse imóvel está no leilão, vi que você mora aí, queria entender a sua situação, se você pretende desocupar imóvel, se eu posso te ajudar a desocupar, porque eu pretendo adquirir o imóvel. Então, muita gente não faz isso,
mas é uma possibilidade. Nada te impede de arrematar, de abordar a pessoa até mesmo antes de você arrematar. Mas para conseguir o contato da pessoa, manda o Uber lá e pronto. Aí é uma coisa, aí é o seguinte, o que eu faço? Nessa hora eu não mando Uber e falo para a pessoa que eu quero leilão, não falo isso. Eu ativo o gatilho da curiosidade. Eu mando um papelzinho falando, preciso falar com você, e o WhatsApp. Porque eu preciso falar com você, a pessoa vai se corroer por dentro se ela não souber o que é. Entendeu? Então a pessoa... Aí você manda o Uber lá entregar o papel. O papelzinho entrega lá aqui. Eu pedi um Uber aqui para entregar o papelzinho, que a pessoa dificilmente não falha papelzinho, sabe? Preciso falar com você. A pessoa vai te chamar no WhatsApp, vai conversar e tal. Mas qual que é a ideia? Eu não falo de cara que é leilão, porque a pessoa pode não querer falar comigo por saber que é algo relacionado ao leilão. Só que quando eu consigo contato com ela, e é por telefone esse contato, ou por WhatsApp, eu vou explicar para ela, olha, esse imóvel está no leilão, eu queria entender se você pretende desocupar, e vou abordar dessa maneira. Essa abordagem pode ser feita tanto pré-arrematação quanto pós-arrematação. Né? De qualquer maneira, existem maneiras de você levantar que a pessoa que mora no imóvel, tem sistemas hoje de lista, onde você pega o CPF da pessoa e busca, vê se ela tem endereço registrado naquele imóvel. Você consegue tirar uma cópia da intimação que foi feita da pessoa, que está lá na matrícula do imóvel, para saber quem que foi a pessoa que foi intimada na época que a pessoa ia perder o imóvel ou não, para entender quem mora ou não. Se tiver portaria, o porteiro pode falar se é um inquilino ou não. Então, tem maneiras, tem que entender qual que é a situação. Mas, via de regra, eu abordo a pessoa, explico para ela que o imóvel foi leilão, foi arrematado, e aí você vai ter dois cenários possíveis quando o imóvel está ocupado. Tá? O primeiro cenário é, são três cenários na realidade. Né? O primeiro cenário é, quem reside no imóvel é o ex-mutuário. O que é ex-mutuário, no caso do leilão extrajudicial? A pessoa que financiou não pagou, perdeu o imóvel. Isso é o ex-mutuário. É muito comum ter um ex-mutuário no imóvel. Quando você arremata o imóvel e tem o ex-mutuário morando, a pessoa que perdeu o imóvel no leilão, a comunicação ela é mais direta. Olha, vi que você perdeu o imóvel no leilão, você ficou sem pagar o financiamento de 6 anos, agora você perdeu o imóvel, eu adquiri esse imóvel da Caixa Econômica Federal, por exemplo, agora, e eu sou o novo proprietário do imóvel. Eu queria entender o que pode ser feito para que você desocupe o imóvel de maneira amigável, para que a gente não precise rodar outros trâmites. Eu estou disposto a te ajudar. Então, eu sempre ofereço à pessoa, por exemplo, 2 meses de aluguel em outro lugar para poder morar, ofereço caminhão de mudança, 500, 600, 800 reais de caminhão de mudança para poder tirar as coisas dela, poder facilitar. E também ofereço, em alguns casos, até ajuda financeira, por 3 mil, 4 mil reais. Tudo depende da margem que eu tenho no imóvel. E por que eu ofereço 3, 4 mil reais? Porque eu sou bonzinho? Papai Noel? Coração? Não é isso. É porque, para pensar comigo, se ela não desocupar de maneira amigável, eu vou ter um custo com ela de uma ação de retomada de imóvel. Como é que é tirar a pessoa de forma não amigável? Quanto custa e como é que é? Partindo do princípio que ela não desocupa de maneira amigável, que são muito poucos casos, a gente parte para a chamada ação de emissão na posse. E muita gente se confunde aqui, porque vai ter alguém que vai lembrar e falar assim, mas o tio do cachorro do sobrinho do meu pai alugou imóvel e a pessoa não quis sair do imóvel, ficou lá no imóvel um tempão e não quis sair. A ação que a gente utiliza aqui na arrematação de imóvel e não é a mesma ação que você utiliza quando o inquilino não desocupa o seu imóvel ou quando alguém invade o seu imóvel, são coisas diferentes, tá? Aqui é chamada ação de emissão na posse. A ação de emissão na posse é uma ação que ela funciona, ela tramita, ela acontece num tempo diferente no Poder Judiciário. Como assim? Ela roda mais rápido, digamos assim, entendeu? A lei prevê que a pessoa é obrigada a desocupar imóvel, a lei 9.514, lá no artigo 30, prevê que a pessoa é obrigada a desocupar imóvel em até 60 dias. Então, via de regra, acontece em 60 dias, Yuri? Não. Pode passar um pouquinho, sabe? Mas dificilmente o prazo passa muito disso. Mas como é que funciona? Se a pessoa não desocupa, eu vou entrar com a chamada ação de emissão de posse, eu vou contratar um advogado, vai me cobrar um valor para entrar com a ação, normalmente é um valor de 4, 5 mil reais que custa, não é uma ação cara. O advogado vai entrar com o processo de ação de emissão de posse, e assim que ele entra com o processo, por que essa ação tramita mais rápido? Porque ela não é uma ação onde o juiz vai chamar uma parte, chamar outra, conversar, marcar uma audiência de conciliação. Não. Ele vai basicamente perguntar o seguinte: o Yuri arrematou esse imóvel ou não? Sim. Ele cumpre todos os requisitos para solicitar a emissão de posse? Quais seriam os requisitos? Ter documentado, comprou, a pessoa ter sido intimada, os documentos do próprio leilão mesmo. Uma vez que você prova que você cumpre, o juiz já expede o mandato, determina que o oficial de justiça vá até imóvel para intimar a pessoa para desocupar imóvel. Basicamente é isso. É assim que funciona a ação de emissão de posse. E é legal separar aqui o seguinte: mesmo quando você entra com a ação de emissão de posse,
dificilmente ela vai chegar até os finalmente. O que seria o finalmente? A desocupação forçada mesmo. Por quê? Porque o simples fato de você entrar com a ação faz com que o juiz determine que o oficial de justiça vá até o imóvel, a pessoa entende que o negócio é sério e que ela vai realmente precisar desocupar. Entendeu? E aí ela escolhe entre passar a vergonha de ver o caminhão parar na porta dela, pegar tudo e levar para um depósito judicial, ou por livre e espontânea vontade sair, né? Exatamente. E assim, eu abordo muito isso quando eu falo com a pessoa por telefone. Porque eu vou falar para ela algo do tipo, olha, eu comprei imóvel, não arrematei imóvel, agora é meu. E assim, eu prefiro abordar você por telefone, que fazer uma abordagem mais humana, entender se eu posso te ajudar para vocês ocupar imóvel, porque eu não gosto de entrar com ação de missão de posse. Imagina, polícia na porta da sua casa, oficial de justiça, seus vizinhos vendo, criança chorando, cachorro latindo. Eu já crio na cabeça dela como que é o cenário que realmente vai acontecer, para eu, de maneira ali, tentar ajudar ela a tomar a decisão certa para ela, que é a decisão de ocupar imóvel, porque ela está morando em imóvel que não pertence a ela. E só para você ter uma ideia do que realmente acontece, há 30 dias atrás eu fui fazer uma desocupação forçada. É muito difícil chegar à desocupação forçada mesmo, porque normalmente quando você entra com a sua pessoa já entende, já negocia, ela pede prazo, não, vou desocupar em 30 dias, desocupar em 20 dias. É difícil, é muito difícil chegar finalmente, mas quando chega, qual que é o trâmite? Como é que funciona o trâmite? O juiz pede a ordem para o oficial de justiça falando, ó, vá, desocupa o imóvel. Se preciso, leve força policial. O oficial de justiça vai até o imóvel, vai desocupar. Ele avisa para a pessoa normalmente um dia, 2 dias antes, dependendo da situação. Aí ele vai te ligar, vai ligar para o seu advogado, no caso, tá, o processo lá, vai te falar assim, olha, marca com o caminhão de mudança, porque quem arca com isso é o comprador, tá, o rematante. Arca com o caminhão de mudança para retirar as coisas do imóvel. Aí eu vou procurar um caminhão de mudança na região, que normalmente fica longe de mim, que eu costumo arrematar fora, vou pagar lá 800, 700 reais, é um valor baixo, dificilmente é um valor caro. Claro, se for um imóvel muito grande, tem que ser um caminhão maior, porque vai ser muita mudança. Mas se for um imóvel Minha Casa Minha Vida, um HR normalmente já resolve. Mas aí eu vou marcar com o caminhão de mudança, o caminhão de mudança vai até lá. No dia, o oficial de justiça, ele pede que algum representante do arrematante acompanhe também, porque ele vai literalmente emitir a posse, vai fazer a chave do imóvel, vai te dar uma chave, tá? Você tem que marcar com o chaveiro também, então você marca com o caminhão de mudança e com o chaveiro. Ele vai chegar no imóvel, vai abordar a pessoa de novo e informar que a pessoa tem que desocupar. Se o imóvel estiver desocupado, ou estiver vazio já, mais fácil. Mas se não tiver, o caminhão de mudança está lá, o pessoal da mudança vai entrar, vai tirar as coisas, antes que a pessoa discorde. Se a pessoa oferecer qualquer tipo de resistência, o 90 é acionado, tá? E a polícia militar vai acompanhar também, a mobília é retirada, é colocada no caminhão, e ali acontece uma decisão da pessoa. Você vai optar, você vai falar para a pessoa o seguinte, olha, você quer que eu mande a sua mobília para um lugar da sua escolha, ou você quer que eu guarde sua mobília? E se a pessoa que está perdendo a mobília, ela não quiser indicar um lugar, o prejuízo dela pode ser muito maior. Por quê? Porque no processo, você pode pedir bloqueio da mobília dela para pagar as despesas do leilão, de transferência do próprio processo. Então, assim, eu já rematei mais de 60 imóveis. Eu acho que eu fiz até hoje imóvel meu, 2 desocupações forçadas que chegaram no finalmente. E das 2 que eu fiz, ambas a pessoa indicou um lugar na hora e a mudança foi levada, a mobília foi levada pro depósito. Nessas 2, você estava presente? Então, eu estava presente porque eu gosto de gravar conteúdo, né? Então, eu fui mais para gravar conteúdo, tá? Foi uma na região metropolitana de Belo Horizonte e a outra foi em São Paulo. Mas eu fui mais porque eu não precisava ir. Outra pessoa poderia ir para mim. Só que eu fui mais porque eu tinha interesse em ir e filmar e explicar como funciona para mostrar como funciona mesmo. E se fosse uma cidade distante, uma vez eu vi você dando essa dica de que você já faz contato com a imobiliária da região. E aí você já fala com o vendedor, e aí o vendedor, um corretor de imóvel, acaba indo lá para te representar, porque ele já quer pegar o imóvel e botar para vender, né? De exclusividade. É isso aí. Aí você fala assim, não, pô, vai você lá para me representar, e você já vende como exclusividade, dá uma comissão até diferente, mas o cara te representa em outro estado, você não precisa nem ir lá, né? O imobiliário é o segredo da arrematação, tá, gente? Eu estou no mercado imobiliário desde que eu tinha 18 para 19 anos de idade. Tem 13 anos aí de imobiliário. Então, assim, as imobiliárias, elas estão lá para te ajudar. Dificilmente você vai contatar uma imobiliária e ela não vai ter um pintor, um pedreiro, um eletricista para te indicar. Ou, por exemplo, quando arremata imóvel à distância, as pessoas ficam loucas, né? Yuri, como assim? Você comprou imóvel em Goiás, mas você está em Minas Gerais, tá? Como você faz isso? Eu pego a chave do imóvel,
tomei posse da chave, ou com alguém que foi lá pegar a chave para mim, o chaveiro fez a chave, eu mando direto para a imobiliária. Tudo que eu preciso fazer do imóvel, a chave está na imobiliária. Eu ligo lá e falo, pessoal, empresta a chave, por favor, para o fulano X, fulano Y, e o Uber vai pegando a chave. E aí eu vou gastando com o Uber, R$ 6, R$ 7, o Uber pegar uma chave aqui e levar uma chave lá. Pega uma chave aqui e leva uma chave lá. E assim você consegue rodar a chave do imóvel de qualquer lugar, sem precisar deslocar, né? Isso aí é muito interessante. Só que tem muita gente que fica assim, não, mas é muito trabalho, tem uma energia no imóvel. Então, arremate imóveis desocupados. E Sim. aí tem uma outra dica que é interessante, que quando os prédios estão ficando prontos, está construindo um condomínio. Quando ficar pronto, o condomínio, para ele ser construído, para ser viabilizado pela construtora, ela vende um monte de apartamento na planta. E um monte de gente no meio do caminho entre comprou na planta e o imóvel ficar pronto, não consegue pagar. Ou porque é muito natural que quando a taxa de juros está baixa, pipoque financiamento, construção, e aí a parcela está baixa, só que se a taxa de juros sobe, muitas vezes a parcela sobe também. Porque o imóvel ele vai ser financiado, muitas vezes, na maioria dos casos. Agora tem até alguns financiamentos durante a obra, mas o normal é que você só tenha o financiamento quando tem o habite, depois que a obra fica completamente pronta. Até lá você está pagando parcelas para a construtora, e normalmente essas parcelas têm reajustes. Por isso que comprar na planta é tão complicado, porque tem uma série de questões no meio do caminho. Se você não tiver grana, muita gente perde o apartamento no meio do caminho. E aí o prédio fica pronto, tem um monte de imóvel indo a leilão, de imóveis que estão vazios, que nunca foram ocupados. E aí, às vezes, precisa botar um piso, porque não tem piso, que é entregue. Muitas vezes a construtora entrega no osso ou com básico, mas você, em imóveis que estão, em condomínios que estão sendo prédios, que estão sendo entregues, você tem sempre várias oportunidades de leilão e zero preocupação com a ocupação, porque muitos estão vazios. Você chega lá, não tem nada. Você já encontrou vários assim, né? Eu já vi você relatando. Na realidade é o seguinte, eu costumo falar o seguinte, ó, a maioria dos imóveis novos que vão a leilão estão desocupados. Por quê? Além de tudo que o professor Mira falou em relação à taxa de juros e tudo mais, tem a questão também do oba-oba. O que é o oba-oba? O cara passa na porta do prédio e a construtora vende tudo. A construtora, ele tá com uma placa lá, vende, pega o seu carro, sua moto, seu patinete, seu passarinho, seu papagaio como entrada. E aí ele entra no stand de vendas e a construtora vai facilitar a entrada para ele, vai parcelar a entrada. Ele vai usar o FGTS dele como entrada, é o mais comum, a pessoa tem FGTS tudo como entrada no apartamento, aí ele vai fazer um financiamento, primeiro, vai pagar primeiro direto para a construtora, para depois entrar com um financiamento. E o que acontece nesse trâmite? Normalmente o cara financia em 2022, o prédio ficou pronto em 2025, só que o cara já não pagou de 2023 a 2025. E aí, quando o prédio fica pronto, e aqui vai mais um problema sobre os imóveis na planta, é o seguinte, que normalmente não te falam, né? Você tem taxa de mobiliário do prédio. Quando o prédio fica pronto, você tem que gastar para montar academia, tem despesas extras do prédio. Passa a pagar condomínio, né? De condomínio, estruturar o condomínio, você tem taxa de evolução de obra. Então, o cara, o comprador ele não é informado sobre tudo isso, e acaba que ele financia na planta, a renda dele tem alguma alteração, a despesa do imóvel fica muito alta, ele não dá conta de pagar, e aí quando o prédio fica pronto, o banco, ele já basicamente consolidou a propriedade em nome dele, e a pessoa nem teve sequer a chance de se mudar para o imóvel, pegar a chave do imóvel, porque ela não pagou a construtora antes. E aí o imóvel vai leilão novo, desocupado, e você basicamente consegue comprar imóvel que nunca teve morador, imóvel novo mesmo. E isso é o mais comum, tá? A maioria dos imóveis novos que vão a leilão estão desocupados. Eu até tenho uma maneira de cravar em 90% de chance se o imóvel já teve morador, não só pela matrícula. Porque eu vou basicamente analisar a data que a pessoa financiou, como que ela pagou o imóvel, quantas parcelas ela pagou e qual que foi a data da consolidação de propriedade. Se a propriedade foi consolidada 3 meses, em até 3, 4 meses que o prédio ficou pronto, a probabilidade da pessoa ter se mudado para o imóvel nesse período é muito pequena. Até porque é um imóvel novo, para a pessoa se mudar, normalmente ela vai fazer armário, vai colocar piso. Então, o mais comum é que os imóveis novos que vão a leilão estejam desocupados. Mas dá para levantar tudo isso antes de arrematar, tá? Todas as informações do imóvel, desde ocupação, quanto vale, valor de mercado, como é que tá, se tem armário, se não tem, dá para levantar tudo isso antes da lance do imóvel. Essa ideia de mandar o Uber lá assuntar já resolve muitos problemas, né? Porque alguns alunos ficaram preocupados que saiu uma notícia de que um rapaz
um senhor arrematou um imóvel, eu não lembro se foi em Mato Grosso, e aí foi lá tomar posse, e aí acabou morrendo lá porque o ocupante atirou nele, mas assim, ninguém vai lá de peito aberto assim tomar posse, né? É o que você falou, manda o oficial de justiça, quem vai é o oficial de justiça, é a polícia, tem todo um trâmite lá que não é esse que infelizmente acabou acometendo o senhor lá. Esse caso, esse foi um caso bem isolado, né? Foi um caso pontual. A pessoa que cometeu o crime era ex-prefeito da cidade. Já tinha problemas com arma de fogo e tudo mais. Então, assim, eu sempre faço uma análise muito do perfil do ex-proprietário, do ocupante, tá? E você consegue levantar até isso antes de arrematar imóvel em leilão. Então, por exemplo, eu já vi vários imóveis em leilão, no Rio de Janeiro, inclusive, quando acontece isso, você vai arrematar e você pega o CPF da pessoa que está perdendo imóvel, você faz uma pesquisa, você consegue ver quais são os processos que a pessoa tem, inclusive criminais. Então, por exemplo, vou arrematar imóvel de uma pessoa que está num lugar específico e eu vejo lá que a pessoa tem vários processos criminais, é uma coisa que eu já vou ou eu vou abordar a pessoa antes por telefone, saber qual é a situação, porque às vezes não é nada demais, tá? Ou eu já vou descartar e vou partir pro próximo. Tem até um caso de um aluno meu, que ele arrematou um apartamento em Tucuruvi, não é Tucuruvi, deixa eu lembrar o nome do lugar aqui. Era São Paulo? São Paulo, alguma coisa. Pirituba. Arrematou uma casa em Pirituba. Ele estava na Irlanda, num fuso totalmente diferente do nosso. Ele mandou o link de imóvel, uma casa de esquina, uma casa muito, muito boa. 3 pavimentos, lazer, churrasqueira. Ele mandou a casa e falou, Yuri, tem interesse em matar, o que você acha? Eu peguei o CPF da pessoa e vi lá que a pessoa tinha crime de estelionato. Aí eu fui na idade, era uma senhora de 70 anos de idade. Aí eu falei assim, 70 anos de idade, estelionato, uma senhora. Aí a gente analisou o perfil, viu que já era uma pessoa de idade, não tinha muito risco, digamos assim, no negócio, entendeu? Eu falei que, cara, quanto que vale? Ele falou, Yuri, vale 1.200.000, tá muito barato, vai até Caixa Econômica Federal, tá muito barato. Eu falei, não, então vai para cima, tá? O negócio tá bom. Qualquer coisa, você, na hora de abordar, a gente pede para outra pessoa abordar, eu te ajudo na hora. Ele arrematou a casa com um lance único, R$621 mil, uma casa que vale 1.200.000, uma casa sensacional, pertinho do McDonald's, eu tive essa casa lá para gravar com ele. O cara fez isso da Irlanda. Ele foi morar fora, trabalhou fora, juntou dinheiro, levantou lá próximo, na época era 100 mil euros, uma coisa assim. Ele arrematou a casa e, literalmente, ele mudou de vida com uma única arrematação, porque o sonho dele é voltar ao Brasil. Aí ele voltou ao Brasil, hoje ele mora na casa e ele trabalha ganhando em dólar, trabalha até num horário diferente por conta do fuso. E o mais interessante é que quando ele arrematou essa casa e foi tomar posse, a casa estava desocupada. Tinha mobília da ex-proprietária na casa e ele ligou para os filhos dela, tinha até um carro lá. Os filhos dela foram lá, tiraram a mobília, tiraram o carro, agradeceram ele imensamente por ele não ter dado fim, ou não ter intimado, ou ter tirado os móveis, e deu tudo certo. Em menos de 30 dias depois que ele arrematou, já estava com a posse da casa. Inclusive, até um fato interessante sobre esse imóvel, ele quase caiu num golpe, tá, professor? É legal alertar o pessoal sobre os golpes, que tem em São Paulo, tá tendo muito disso. Golpe do TBI falso. Ele arrematou imóvel, jogou no Google, e emitir guia de TBI. Ele emitiu uma guia de TBI para poder pagar o TBI da casa, que foi 3% da arrematação, então seria R$18 mil. O primeiro site, no momento que ele fez a busca, era o site do golpe. Um golpe de TBI falso. Ele quase pagou R$18 mil. Ele não pagou porque ele mandou minutos antes. Era um site duplicado da Prefeitura de São Paulo para emitir TBI, onde você pagava o TBI para o golpista. No caso, ele não caiu nisso, mas é legal alertar para isso, para sempre conferir se o site que você está vendo é o site certo da Prefeitura, qualquer que seja, tá? Tem imóvel no Brasil inteiro, então pode ser qualquer prefeitura, sempre confere o site antes. Nesse caso, ele literalmente mudou de arrematação, mudou de vida com a arrematação. Não, maravilha. Uma coisa que as pessoas me perguntam muito é essa questão de financiamento. Financiar o imóvel, a gente falou um pouco sobre isso, mas não tem limite, né? A renda, como é que a pessoa pode comprovar a renda para financiar o imóvel? E quem tem nome sujo pode não financiar, mas pode parcelar o valor do imóvel quando é em leilão. Cabe parcelamento, aí não é bem um financiamento, mas cabe um parcelamento, geralmente para os judiciais. Explica um pouco disso para a gente. Vamos lá. O financiamento, a análise de crédito, os quesitos de análise de crédito para comprar imóvel não financiado, são basicamente os mesmos do mercado tradicional. O que o banco vai analisar? O banco vai analisar qual que é o seu potencial para pagamento de parcela. E aí, essa renda que o banco analisa vai ser tanto a renda informal quanto tanto a renda informal quanto a renda formal.
as duas rendas servem para comprovar a renda, tá? Ou seja, tanto a renda de movimentação serve quanto a renda de imposto de renda. A questão é, na renda informal existe um teto menor. Então, quando sua renda é uma renda que não está no seu imposto de renda, é uma movimentação bancária, um olerite, um negócio mais informal ali, o seu teto de limite de financiamento vai ser menor, apesar de também existir. Só que quando você comprova a sua renda, declara seu imposto de renda ali, bonitinho, eu nem estou falando de pagar imposto de renda, não, estou falando de declarar, porque tem gente que declara como isento, por exemplo. Então, a renda que está no seu imposto de renda é a sua capacidade financeira para pagamento de parcelas. Qual que é a regrinha que o banco usa? Pô, o Yuri tem um salário de R$ 5.000 por mês, R$ 60.000 no ano. Significa que o Yuri pode comprometer até 30% da renda dele de maneira saudável, ou seja, até R$ 18.000 de parcela de financiamento que ele pode pagar por ano, vai dar uma média ali de R$ 1.500 por mês de parcela, e isso aqui, com R$ 1.500 de parcela, de acordo com a taxa de juros daquele momento, ele vai conseguir um limite de financiamento de, por exemplo, aí, R$ 150.000, R$ 180.000, a conta feita é mais ou menos essa. Só que o banco também utiliza cada vez mais uma outra coisa que é muito interessante, muito importante, que é o comprometimento de renda, que é o seguinte, o banco está disposto a financiar para você o imóvel, onde a parcela vai bater 30% da sua renda. Mas, quais outras despesas você já tem? Já tem financiamento de carro? Você já tem um cartão de crédito com valor muito alto? Isso pode comprometer um pouquinho o limite do seu financiamento. E como o professor falou, sim, você pode ter quantos financiamentos você quiser. Eu estou com 7 e queria deixar um abraço aqui para a Caixa Econômica Federal e pedir para me liberar o 8º, porque eu quero liberar, eu já vou arrematar mais um. Não, era 8, vai liberar o 9º. 7 com a Caixa, né? Ah, tá. Um tá no Itaú. Ah, tá. Então, com a Caixa são 7. Então, eu vou liberar o 8º com a Caixa, eu já vou entrar na Caixa também. Então, assim, qual que é a ideia? Quanto maior a sua renda, maior o seu valor que você pode financiar. Só que mesmo com valores menores, dá para arrematar. Com a renda de R$ 2.000, você consegue eventualmente pegar um limite de financiamento. E outra, se você tem cônjuge, ou mesmo que não seja cônjuge, tá? Eu quero arrematar com um amigo, eu tenho uma renda de 2 ou eu tenho uma renda de 3. São R$ 5.000 de renda dos dois. Então, com R$ 5.000 de renda dos dois, você já consegue ter um limite de financiamento maior ainda. E mais interessante isso aqui, é que você pode juntar até 4 pessoas. Então, é muito comum, por exemplo, às vezes um aluno arremata um imóvel de 700 mil, o limite dele é 200. Aí ele vem do grupo e fala, gente, quem tem limite de financiamento aqui? Junta comigo. Então, junta 2, 3, 4, 5 pessoas para deixar um limite de financiamento maior. E aí, com aquele limite maior, dá para comprar imóvel. E aí, como estão comprando, numa análise de crédito feita por ambos, eles passam a ser coproprietários do imóvel. Então, eu fico com um percentual do imóvel... Está no nome de todo mundo, né? O imóvel fica no nome. Todo mundo assina. Aí, às vezes, todo mundo é casado, aí todo mundo casa, assina, esposa assina, fica aquele monte de assinatura lá para poder fazer. Mas que hoje em dia dá para fazer tudo online, né? Os últimos imóveis que eu assinei, eu fiz tudo online, pelo e-notariado, você faz cartório online, faz tudo pelo celular. Online. Desde de participar do leilão até arrematar, documentar, até fazer uma pintura no imóvel, se faz à distância, você pega contato, faz uma pintura ali, até vender o imóvel, se faz à distância, a parte de cartório faz toda a distância, emissão de guia também toda a distância, e isso tanto para o imóvel à vista quanto para o imóvel financiado. Se eu tinha perguntado sobre parcelamento também... vamos falar de parcelamento, porque tem gente que está com o nome sujo e aí não consegue o financiamento, mas consegue parcelar. E aí é uma opção para quem tem nome sujo, mas não é assim tão simples, né? Tem aí uns perigos, né? Sim, a ideia é a seguinte, o parcelamento, ele é diferente do financiamento, como eu falei. O financiamento é uma maneira de garantir o imóvel onde um credor, alguém empresta o dinheiro para que você pague à vista. No financiamento é feito o pagamento à vista. No parcelamento, normalmente, é quando, por exemplo, um credor, o Itaú faz muito parcelamento, ele vai virar para você e falar assim, te vendo imóvel por R$ 200.000, você pode pagar em até 78 parcelas, é muita parcela, tá? A entrada do parcelamento, a entrada do imóvel parcelado normalmente é de 20%, tá? Em alguns casos pode ser 25%, mas normalmente é 20%, e o restante você parcela em até 78 vezes. O parcelamento, ele pode ser ou não sem análise de crédito. Normalmente, quando ele é não judicial, não tem análise de crédito. Você arrematou parcelado, não importa se seu nome está sujo, se está no Serasa, não importa, você consegue comprar parcelado. Quando existe um credor fiduciário que está vendendo parcelado, aí normalmente ele faz uma análise de crédito. Mas tudo isso você consegue levantar olhando o edital do imóvel. O edital é a regra do jogo.
O edital vai falar, você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, se você arrematar, você herda um débito aqui, ou você não herda, e vale ressaltar que no leilão você pode ou não herdar débito de economia e IPTU do imóvel, tá? Boa parte não herda, mas em alguns casos você pode herdar. E o fato de você herdar também não é um problema, tá? O problema é você não calcular isso na viabilidade. Como eu falei, eu arrematei uma casa com débito de 30 mil reais de IPTU. Só que eu arrematei muito barato, financiado, para mim fazia sentido. Da mesma maneira que eu poderia ter arrematado com débito de 100 mil reais, e ainda assim poderia ser um bom negócio. Mas você precisa sempre levantar essa informação antes. Mas o parcelamento, voltando para o parcelamento aqui, ele pode ou não ser com análise de crédito. Nos judiciais, no leilão judicial, normalmente ele é feito sem análise de crédito, se parcela em 30 vezes. Tem até um aluno que arrematou recentemente em Cotia, uma casa de 1,5 milhão, uma casa que valia 2,5, ele arrematou por 1,5 milhão, deu 275 mil, 300 mil, alguma coisa assim, de entrada, e a parcela dele ficou em 30 mil reais. 30 mil reais era a parcela. Quando ele comprou a casa estava alugada por 12. Ou seja, dos 30, 12 já pagou só na parcela. 12 já pagou só do aluguel. Sobrou 18 para ele pagar, era um valor maior, mas para ele fazia sentido. Inclusive, ele foi até morar nessa casa. Estava numa casa com 1 milhão de reais de desconto, onde ele não precisou sequer tirar o dinheiro todo do bolso para poder pagar. Um negócio de dor, né? Mas no leilão judicial, você vai ter um parcelamento sem análise de crédito. No leilão extrajudicial, normalmente o parcelamento ele tem uma análise de crédito, mas como é que funciona? O banco vai analisar, o analista fala assim, olha, você já arrematou, não conseguiu aprovar a sua ficha. Coloca mais uma pessoa, então existe uma flexibilidade, tá? Do banco nesse sentido. Porque o banco quer vender o imóvel. E tem um risco também da pessoa que está com o nome sujo de arrematar o imóvel. Por quê? Porque, de repente, você tem uma dívida, na justiça, você está com o nome sujo, porque tem um processo contra você. E aí, a partir do momento que você compra o imóvel, você tem um bem para ser tomado, né? Então, você tem que tomar muito cuidado com os BOs que tem. Ah, não, Mira, meu nome está sujo com, sei lá, com a Casa Bahia num carnê de 500 reais, de 1.000 reais. Cara, zero. Isso aí, a chance disso dar um BO é muito pequena. Ah, não, meu nome tá sujo na Vivo, na TIM, lá porque tem uma conta em aberto e não sei o quê. Cara, zero preocupação que isso vai dar de que vão tomar a tua casa por conta de uma conta da TIM, da Vivo, nada disso. Agora, não, tem um processo trabalhista. Pô, sim, na hora que você acumular o patrimônio, a justiça vai lá e vai tomar o teu patrimônio. Então, assim, resolva seus BOs, né? Esse negócio de estar com o nome sujo, assim, dependendo uma conta de consumo, uma coisa assim que acaba sendo, infelizmente, comum no Brasil, você consegue ali parcelar. Agora, se você tem um BO muito grande, aí, de fato, você vai acabar arrematando, você vai conseguir arrematar, vai conseguir parcelar, mas aí vai aparecer o bem e alguém vai mandar executar esse bem, e aí vão tomar de você, vai a leilão, o imóvel que você comprou ele. Aí eu arremato, aí eu vou arrematar isso. Aí o Yuri vai lá e arremata, porque você arrematou o negócio, que beleza, você conseguir arrematar, mas você tem um BO que vai gerar um leilão, entendeu? Então, se você tem um BO nas costas... Pague suas dívidas. Se você tem um BO nas suas costas que vai gerar o leilão, então não arremate no leilão, resolva o seu BO e aí depois você arremata, né? Ou então, tá? Isso aí é comum, às vezes, até às vezes a pessoa, ela sai do Brasil, deu saída fiscal do Brasil e quer arrematar. Tem muito aluno que mora fora do Brasil e arremata o imóvel no Brasil. Como não residente. Deu saída fiscal total. Deu saída fiscal, virou não residente. Virou não residente, exatamente. Não residente fiscal. Não é, a pessoa, inclusive, ela pode morar no Brasil, mas ter residência fiscal em outro lugar. É não residente fiscal, deu a saída fiscal. Exatamente. Aí qualquer dica, compre com parceiro. Tinha uma mãe, tio, sobrinho, irmão. Às vezes seu irmão mora no Brasil, até mesmo para renda, tá? Às vezes você não tem muita renda, mas o seu irmão tem muita renda. E assim, leilão é um negócio tão bom que tem muito aluno meu que inicia no leilão sem saber arrematar. E aí o cara, ele não tem grana, mas ele acha uma oportunidade muito boa e vira para um amigo e fala assim, olha, tem um imóvel que vale 200, vai arrematar por 120 com entrada de 5% de 6 mil reais. Você quer entrar comigo? Então, assim, é um negócio tão bom que é imóvel. Então fica fácil você achar parceiros para poder arrematar com você. Então dá para iniciar até mesmo com R$0. Tá? Isso aí é uma outra coisa que eu acho importante que seja dito, porque tem o leilão, e aí você falou, dá para começar com R$0, trazendo mais gente, fazendo meio que um pool ali da família, amigos, conhecidos, de uma maneira geral, mas você também consegue arrematar abaixo do valor do leilão, né? O leilão não sai para ninguém, você vai lá e faz uma proposta. Como é que é isso?
Assim, via de regra, como que os comitentes tratam o imóvel? Por exemplo, o banco, estava falando mais do leilão extrajudicial agora. O banco tem o imóvel lá. O banco ele tem que vender o imóvel. Ele pega o imóvel que vale 200, ele avaliou em 200 na época, financiou para a pessoa. Olha só que loucura. O banco avaliou em 200 imóvel na época. Financiou para a pessoa 80%, 160. Aí a pessoa pagou 3 prestações. O imóvel vai leilão, o banco tomou um baita prejuízo no imóvel, aí esse imóvel vai para leilão por 100. Ou seja, o banco já tomou um prejuízo grande. Aí esse imóvel, por exemplo, não vende por 100. O banco abaixa para 90, para 80, para 70, para 60. Uma hora o imóvel vai sair. Daí que esse imóvel uma hora chega a 20, 30 mil reais e ele vai ser vendido. Só que alguns comitentes hoje, o que são comitentes? Comitentes é a pessoa que está vendendo imóvel ali, não. Falando muito de Caixa Econômica Federal aqui, mas tem N empresas diferentes que fazem essa venda de imóvel leilão. Tanto a empresa de consórcio, de home equity, construtora, que faz financiamento. E essas empresas, principalmente, você tem um diálogo um pouco maior. Então, o imóvel ele é ofertado em leilão por um valor. Por exemplo, arrematou recentemente uma casa que foi leilão por 990 mil e ela não foi arrematada por 990. Aí, ela não sendo arrematada por 990, ela foi novamente 990, não foi arrematada. É um caso que valia mais ou menos 1.600.000. E aí, o que a gente fez? Eu mandei uma proposta diretamente para o vendedor falando, olha, não consigo pagar nessa casa 990. Se aceita 900, e o vendedor aceitou. Ou seja, 10% de desconto no imóvel que estava avaliado por 1.600.000, só que por eu ter relacionamento com o vendedor, com o leiloeiro, facilitou um pouquinho e ele conseguiu fazer a ponte para poder comprar a casa um pouco mais barata. Tenha em mente que o comitente, o vendedor, ele quer vender o imóvel. Para ele ficar com o imóvel no portfólio é um baita de um prejuízo. Então, o imóvel vai abaixando de preço, até que uma hora vende. E o mais legal falando isso aqui, teve um caso recentemente agora, que eu postei no Instagram, que as pessoas me julgaram muito. Foi um caso de ação de missão de posse. Olha a situação, para eu te contextualizar. Foi uma venda online. O imóvel foi comprado há 8 anos atrás, grava esse tempo, 8 anos atrás, por 160 mil reais. Há 8 anos atrás. O banco financiou, na época financiava 90%, o banco financiou para a pessoa 146 mil reais, mais ou menos, 154 mil reais, há 8 anos atrás. A pessoa pagou o financiamento durante 8 meses. E aí, como veio a época de pandemia e tudo mais, teve um represamento muito grande de imóveis. A Caixa estava conseguindo dar vazão nos imóveis que estavam em leilão. Acabou que, depois de 8 anos, depois de 7 anos, esse imóvel foi vendido em leilão. A gente arrematou por 89 mil reais. É uma casa. 89 mil que a gente arrematou. A casa estava ocupada. Depois que a gente arrematou, a gente foi na casa explicar ao pessoal que estava morando, falando, olha, a casa foi arrematada em leilão, precisa desocupa e tudo mais. A pessoa que morava na casa era um posseiro. Ou seja, não era quem perdeu no financiamento. Era uma pessoa que viu a casa desocupada, entrou para dentro da casa, tomou posse e não queria sair. Ainda assim, a gente ofereceu 5 meses de aluguel, queria 5 mil reais, né? A casa era uma casa barata, para a pessoa desocupar imóvel. A pessoa não quis desocupar. Entramos com a ação de missão de posse no final de novembro, demorou aí, como teve recesso forense, demorou um pouco mais que o normal. Em março, a gente conseguiu fazer a ação de missão de posse, fazer a posse forçada, né? E entrou na casa. Isso que a gente entrou na casa, a casa estava toda suja, tudo bagunçada. A casa era até melhor do que a gente esperava. Tinha 3 quartos, o cara tinha feito um quarto a mais, e a casa valia 220 mil reais. Eu fui extremamente criticado no Instagram porque a gente fez a ocupação forçada. Aí a pessoa vem falar comigo, mas você tirou a pessoa do imóvel, e se ele fosse um pai de família? Olha a situação, o cara invadiu a casa, ele nunca pagou nada, oferecemos para ele 5 meses de aluguel, ele não quis ocupar a casa. Ele deixou a casa bem suja, bem zoada, bem suja mesmo. Tem que mexer algumas coisas lá. E o cara ficou simplesmente. Ele ficou quase 6 anos morando na casa. Foram 8 anos total. Ele ficou quase 6 anos morando na casa de graça. O banco financiou 160 há 8 anos atrás e vendeu para a gente por 89, depois de 8 anos. Ele não está nem fazer conta de quanto dinheiro o banco perdeu nesse período, porque ele emprestou 160 há 8 anos atrás. Então, o leilão de imóvel, até para educar as pessoas, ele é uma maneira de solucionar um problema. Se não existisse leilão de imóvel, não existiria financiamento no Brasil. Como seria o Brasil sem financiamento? Não, assim, como é que você vai fazer um financiamento se o agente financeiro, quem está financiando, não pode retomar o bem no caso de inadimplência? Simples.
o banco vai cobrar o dobro. Ele fala assim, o risco faz parte da taxa. É por isso que um empréstimo de cheque especial, de cartão de crédito, em que o banco não tem nada para tomar, a taxa é 200% ao ano. Por quê? Porque ele tem que botar lá o risco. Como é que seria um financiamento imobiliário sem o leilão de imóvel, sem que ele pudesse tomar a garantia? Aí falar, beleza, eu vou te emprestar o dinheiro a taxas de empréstimo de CDC, o crédito direto ao consumidor. Mesma taxa. O leilão de imóvel, o financiamento imobiliário ia ser a mesma coisa. Ó, estou te emprestando aqui 100 mil reais a uma taxa de 3% ao mês. 30, 40, 50, 60. E 100. não é para qualquer um ainda. Vai ser assim. Se tem imóvel atrelado ou não, pouco importa, porque se ele não vai poder tomar o imóvel, não importa. Então, o leilão ele é um mecanismo que permite baratear o financiamento imobiliário, porque o banco tem a garantia e tem uma garantia legal de que ele pode tomar o bem em caso de inadimplência. Então o banco sabe que, opa, se tudo der errado, eu consigo rever esse dinheiro, reaver esse dinheiro que eu emprestei para essa pessoa e beleza, tem um pouco de risco no negócio, tem os juros ali, mas o spread entre o funding, que é o dinheiro que ele pega normalmente via poupança ou FGTS, outros instrumentos, que ele pega barato e vai emprestar um pouco mais caro, esse spread aí acaba compensando o risco, o lucro do banco e beleza. Agora, se não tivesse leilão, o empréstimo, o financiamento imobiliário ia ser a taxas de empréstimo normal. E aí, se hoje já é ruim, a gente tem um déficit habitacional muito grande, o sonho do brasileiro é a casa própria. Agora imagina se a taxa fosse normal. Ninguém ia ter imóvel, ninguém ia conseguir financiar porque ninguém ia conseguir pagar, né? A verdade é essa. E assim, é legal ressaltar o tanto que o dinheiro do financiamento é barato. A dívida de financiamento, eu sou um cara extremamente conservador, tá? Eu sou extremamente pão duro com dívida. Eu penso o seguinte: se eu posso comprar à vista, por que eu vou comprar parcelado? Eu sempre penso isso. Se eu só vou comprar parcelado se tiver realmente um desconto muito grande. 12 vezes, 24 vezes, e eu não pago taxa nenhuma. Agora, no imóvel, a taxa de financiamento imobiliário na Caixa, como eu falei, nesse momento, está em 10,9%. Há 5 anos atrás, 6 anos atrás, a taxa chegou a 4%, 5%, é loucura. Agora pensa, a Selic hoje está em 14,75%, certo? Assim, no dia que vai ao ar, eu espero que esteja 14,5%, porque temos, entre a nossa gravação e a publicação desse vídeo, tem o Copom e ele deve cortar em 0,25 a Selic. Super quarto, né? Então, ó, 14,5 a Selic. A taxa de financiamento da Caixa, por exemplo, é 10,9%. Ou seja, o banco empresta dinheiro muito barato para você financiar imóvel. Muito barato. E agora, para pensar o tanto que ele é um negócio bom. Você compra algo que vale mais, por menos. Você tem uma taxa de financiamento extremamente baixa, porque o imóvel está como garantia. E tudo que você tem que fazer para poder realizar o lucro é vender no preço que vale. Por que leilão é extremamente seguro? Porque eu desenho uma curva de crescimento do meu patrimônio linear nos leilões de imóveis. Como assim linear? Eu sei que eu vou comprar por 100, vou vender por 180. Aí eu sei que eu vou comprar por 180, vou vender por 270. E eu sei que então eu vou desenhando uma curva de crescimento linear. Por quê? Porque eu sei que existe um risco, obviamente, é uma modalidade de renda variável, mas eu compro algo que vale mais por menos. E eu não lucro quando eu vendo imóvel. Quando eu vendo, eu retorno dinheiro para o meu bolso. Eu lucro quando eu arremato, quando eu compro barato. Eu comprei imóvel para 200, por 120, ou seja, o meu patrimônio foi anexado 200 mil reais, com um custo de 120 mil reais. Então, quando eu fiz essa conta, que eu entendi isso, o bilhão de imóvel basicamente explodiu na minha cabeça. Eu falei assim, cara, eu quero fazer isso aqui pro resto da minha vida. Por quê? Porque a escala é linear. Quando eu comecei, professor Miro, eu comprava imóvel de 30 mil reais, 35 mil reais. Meu primeiro lucro de leilão de imóvel foi 16 mil reais. Eu lucrei 16 mil reais e pensei assim, tô rico. Tô rico. Cara, o negócio funciona. Hoje, a gente arremata imóvel de 900, de 1 milhão, te mandei na casa lá, 950 mil reais, pensando, putz, legal, fazer aqui 600 mil reais de lucro. E entendendo que existe o próximo passo, porque no leilão de imóvel sempre existe o próximo passo. Tem imóvel de 80 milhões, 100 milhões, 200 milhões. E, matematicamente, é uma questão de tempo. Que é o provisionamento de resultado de lucro, para a galera que gosta de falar de rentabilidade, de finanças, o provisionamento é absurdo. Numa arrematação financiada, por exemplo, é muito comum a gente fazer 100% de rentabilidade. Ou seja, eu investi na arrematação, por exemplo, nessa casa de Goiás, 50, 70 mil reais, vou lucrar 300. Olha só, estamos falando de uma rentabilidade de 300%. Então, 100%
É o mínimo que normalmente eu seto no imóvel financiado. Na arrematação à vista, eu busco pelo menos 30%, podendo ser bem mais, num ciclo ali de 6 a 9, 10 meses de operação. Então, a rentabilidade que a gente tem é muito grande, comprando um ativo real, que é imóvel, que você está totalmente tranquilo, você consegue botar a cabeça no travesseiro tranquilo e dormir. Quando a gente teve o pior momento da economia mundial, né, do país mundial, que foi a pandemia, o preço dos imóveis ele simplesmente disparou, e enquanto estava todo mundo com medo da economia, o preço dos imóveis, que obviamente, inicialmente, o mercado deu uma travada, depois o preço disparou absurdamente, e principalmente, eu acho que a maioria das pessoas aqui tem mais, tem a minha idade ou está perto disso, eu tenho 31 anos. Há 10 anos atrás, um imóvel no meu bairro, um lote, estava 80 mil reais. Hoje o mesmo lote é 300, 400 mil reais. Eu só consigo entender, só consigo visualizar que daqui a 10, 15, 20 anos, o preço tende a subir muito. Então, em leilão de imóvel, a gente investe em algo que vale muito mais comprando por menos. A gente tem uma taxa de alavancagem muito pequena e a gente tem a certeza de que no longo prazo a tendência dos imóveis é se valorizarem, porque historicamente no Brasil os imóveis ficam muito mais caros. Então você consegue juntar tudo num investimento. No mundo inteiro, a expectativa que a gente tem para a valorização de um imóvel no longo prazo, depois de 20 anos, é a inflação. Então, o mínimo que você espera de valorização de imóvel é a inflação, porque a inflação aumenta o preço da mão de obra e aumenta o preço dos insumos, tijolo, cimento, ferro, tudo que você precisa, então aquele imóvel ele vai valorizar. É natural. Claro que se você for carregar o imóvel 5, 10 anos, que é a minha crítica, né? Eu acho que ninguém deve carregar um imóvel durante muito tempo. Por quê? Porque ele vai depreciando. Então, o custo de manutenção, de reforma, retrofit, modernização do imóvel, ele também é alto e ele acaba te penalizando muito. Por isso que eu acho que o imóvel é excelente, você compra, vende, é o que você falou. Eu faço 100% de lucro numa operação quando tem financiamento. E aí você já vendeu e comprou outro, porque se você não vender, você não realizou o lucro. E aí você tem o custo de carrego, né? Ele começa a reduzir a tua rentabilidade. Porque pensa assim, o imóvel valorizou 10%. E aí você tinha ganho, teu lucro seria 100% se você vendesse naquele ano. Aí, no ano seguinte, o teu ganho é aquele 100% e de repente um pouquinho mais, porque o imóvel valorizou 5%, 10%. Tá bom, vamos dizer que o teu lucro agora é 110%. Só que era 100% em um ano, agora virou 110% em 2 anos. Sim. Aí daqui a pouco vai 120% em 3 anos. Pô, o cara era 100% em um ano, você já está diluindo. Aquele negócio que era maravilhoso, ele vai ficar ok. E, por exemplo, para você dobrar o valor em 5 anos, 4,8 anos, você precisa de uma taxa de 15% ao ano. E aí, se no acumulado, se você ficar segurando o imóvel durante 5 anos, aquele lucro de 100% no primeiro ano, se você tiver que diluir em 5 anos, cara, virou como um investimento de renda fixa. O que era maravilhoso, que você podia ter piramidado, né? Feito várias vezes essa operação. Comprou, vendeu, comprou outro, vendeu, comprou outro. E aí, imagina, você começou lá, de 100 mil, você já está em 500 mil, 1 milhão, porque você foi comprando e vendendo. Isso que eu acho, assim, fantástico. Por isso que eu acho que, assim, comprou, sentou em cima do imóvel. Mas que eu vou alugar, não sei o quê. Você está reduzindo muito o teu lucro, porque você vai pegar esse lucro original e vai distribuir no tempo. E aí ele vai acabar ficando ruim. Mas eu queria te perguntar uma outra coisa. Tem um dia melhor para participar de leilão? Eu fiz até um vídeo aqui no YouTube, o melhor dia para você comprar fundos imobiliários. Isso faz parte dos meus estudos, das minhas pesquisas no mestrado de economia. Eu estou sempre pensando no pequeno investidor, e aí eu sei que o primeiro dia do mês ou o 13º pregão são mais interessantes para fundos imobiliários. Para ações é mais o primeiro pregão, e aí o primeiro, segundo, terceiro, e depois ali do 5º pregão, mais ou menos, meio que cai numa média, não faz uma diferença tão grande. Mas e para leilão? Tem algum melhor dia para participar de leilão? Provavelmente, se o senhor me perguntasse isso há 2 anos atrás, a minha resposta seria diferente, tá? Acho que com muita prática, você vai vendo algumas coisas acontecerem, algumas coincidências acontecerem, você vai traçando meio que o perfil em cima disso. Eu já vi, assim, não tem um melhor dia, não tem um melhor dia específico, mas pontualmente, você vê muito que, por exemplo, tem um feriado na sexta-feira, ou numa quinta-feira, e sexta-feira é feriado. Eventualmente pode ter um leilão na sexta, na quinta, feriado, que muita gente emenda. Então acaba Inclusive, esse episódio aqui vai ao ar
sexta-feira, dia 1º, feriado, e os leilões de quinta, sexta, a galera não vai nem olhar, né? É isso, e essa é a ideia, entendeu? Então, assim, via de regra, eu sou obrigado a falar que não tem o melhor dia, porque realmente não é difícil eu categorizar que isso é o melhor dia de fato, mas é comum você ver que leilões em véspera de feriado, por exemplo, ou final de ano, a galera tá com cabeça Copa em do Natal, aí tem um Mundo, leilão dia 23. Copa Então, do às vezes, Mundo, Jogo do Brasil, Copa do Mundo. Copa do Mundo. Então, às vezes, você pode encontrar oportunidades melhores nessas datas pontuais. Mas o grande segredo do leilão, sendo bem claro, abrindo aqui o segredo do leilão é informação. Informação. Quanto mais informação você levanta sobre o imóvel, mais você vai conseguir pagar. Como eu te falei aqui um pouquinho antes de a gente iniciar aqui, eu fiz uma arrematação agora que para mim foi uma das melhores que a gente já fez. Não só pelo preço, desconto, mas pela liquidez que o imóvel tem. Só que era um imóvel que a gente conseguia informação que outras pessoas não conseguiam. Subiu um drone lá para poder ver a casa. E pouquíssimas pessoas fizeram isso. Tanto que uma pessoa deu lance, cobrimos a nossa pessoa e levamos o imóvel por R$949 mil. Um imóvel que vale ali próximo de 2 milhões, uma casa maravilhosa em condomínio fechado. Então, o grande segredo dele é a informação. Quanto mais informação você tem de um imóvel específico, se você levantar informação sobre o imóvel, maior a sua probabilidade de precificar muito bem aquele imóvel e saber até quanto você pode pagar, em quanto tempo vai vender, e, consequentemente, você vai ter mais resultado com aquele imóvel, vai arrematar mais. E tem uma outra dica que eu acho que é importante a gente dar, porque vocês devem estar se perguntando, não, mas comprou uma casa de 2 milhões, comprou por 900, na hora que vender tem que pagar o imposto de renda sobre o lucro. E sim, você tem que pagar o imposto de renda sobre o ganho imobiliário, tem um programinha da Receita que é o GCAP, né, o Sistema de Ganho de Capital. Só que você tem isenção de imposto de renda em algumas condições, não é isso? Imóveis até 440 mil, sendo o primeiro imóvel, não tendo usado esse benefício nos últimos 5 anos. Se for para comprar um outro imóvel, você consegue ficar sem pagar imposto de renda durante um tempo, né? Isso, tem a replicação do produto da venda em até 180 dias, dentro do território nacional também, mas é limitada a 1,5 milhão. No caso desse imóvel, por exemplo, não vai servir. E até falando, dentro desse mesmo contexto, tem uma pergunta que eu recebo muito, tem que ter CNPJ para arrematar? Precisa ser CNPJ? Precisa ser corretor? E assim, não precisa ser corretor e você também não precisa ser CNPJ. As arrematações, eu costumo falar o seguinte, as suas primeiras arrematações de imóveis em leilão vão ser na pessoa física. É mais fácil, mais rápido arrematar uma pessoa física. A PJ é mais para quem está em outro momento, já pensando em sucessão patrimonial, pensando em aluguel, talvez, para quem quer comprar, para poder manter os imóveis, aí pode fazer sentido a PJ, mas, via de regra, na pessoa física, a sua alíquota de imposto ela é sobre o seu lucro. Então, eu lucrei do imóvel R$100 mil. Se você for ter que pagar imposto desse imóvel, você vai pagar 15 mil reais de imposto. Seria 15%, lucrou R$85 mil líquido. Tá? Na pessoa jurídica, a tributação é totalmente diferente e a alíquota não é baseada no lucro, mas sim no valor da venda do imóvel. Então, normalmente, você paga mais imposto na PJ do que na pessoa física. A não ser que seja uma holding, você paga mais imposto na PJ do que na pessoa física. Mas aí, sendo o primeiro imóvel que você comprou, você vai vender e é o seu único imóvel naquele município, abaixo de 440 mil, o lucro ele é isento. Então, a sua primeira arrematação tem grandes chances de ser isenta de imposto de renda. E aí, se você arrematou, pegou esse dinheiro para comprar outro imóvel em 180 dias, você também tem o lucro isento. O problema é que você comprou o imóvel, aí você vendeu, comprou outro mais caro. Vai chegar uma hora que não vai dar mais, né? Pelo menos assim, as primeiras arrematações, você tem algumas estratégias para não pagar imposto de renda, mas uma hora não vai ter jeito, você vai ter que pagar. Mas pelo menos no começo já ajuda, né? Só que tem um detalhe, né? Óbvio que, assim, pagar imposto é ruim. Você paga imposto, o dinheiro vai embora, você fica lucrei um pouco menos, faz parte. Só que no jogo dos leilões de imóveis, a palavra se chama alavancagem. Então, quanto mais imposto você paga, maior a sua renda. E se a sua renda é maior, você consegue comprar mais imóveis financiados. Então, se torna o jogo paguei imposto, mas o meu limite de financiamento aumentou, agora eu consigo comprar mais imóveis financiados também. Que você está pagando imposto, você está
o agente financeiro está vendo que você tem maior capacidade de pagamento, você pode financiar mais e pagar mais. E pagar imposto faz parte, né? O problema não é pagar imposto. Eu acho que pagar imposto assim, zero problema. O problema é não ter o serviço, né? Exatamente. Esse é que é o grande problema. Você paga para não ter o serviço e aí você tem que pagar segurança do seu bolso, educação, saúde, um monte de coisa também, né? Você paga o imposto e também tem que... mas aí dá para a gente discutir sobre horas e horas. Também é uma das linhas de pesquisa que eu tenho no mestrado, esse benefício que você não tem, né? Mas eu acho que isso é um papo para outro dia. Mas eu queria reforçar aqui o convite, né? Quarta-feira que vem, dia 6, a gente tem uma super aula. Você vai falar dos detalhes ali, vamos abrir imóveis que são interessantes para arrematação. Mas o que você vai falar nesse dia? Imóvel de 20 mil reais. Eu vou trazer algumas arrematações reais também para poder mostrar como funciona. Vou trazer imóveis de 20, de 30, de 15 mil reais. Você vai ver imóvel de 15 mil reais? A meta é encontrar um imóvel que seja mais barato do que um iPhone, tá? Um imóvel de 8 mil, 9 mil reais. Vamos tentar achar um imóvel mais barato que um iPhone. E mostrar para as pessoas imóveis interessantes, imóveis... separar alguns que você arremataria, né? Falar assim, pô, esse aqui tá perfeito para arrematar. Inclusive, os casos reais também, tá? Vou trazer casos de imóvel literalmente arrematado, que já foi tomado posse, anunciado para venda, alguns já até vendidos. Por quê? Não é porque imóvel é muito barato que o imóvel necessariamente é ruim. Às vezes as informações não estão claras no leilão, tá uma confusão e a pessoa que entra não consegue arrematar. É por isso que eu falei que o grande segredo da arrematação é justamente a informação. Quando você tem informação, tem conhecimento, sabe avaliar o imóvel corretamente, você consegue arrematar algo muito, muito barato. E assim, para quem, principalmente quem está começando, tem valor menor, 20, 30 mil reais, 40 mil reais, eu tenho certeza que esse conteúdo vai fazer total sentido. Por quê? Porque depois da primeira arrematação bem feita, a segunda arrematação é consequência, não tem jeito. E aí você vai alavancando o seu patrimônio, né? Então, vai fazer um ponto de cabeça. Participe da aula. O link está aqui embaixo para você entrar na comunidade. Essa vai ser uma aula fechada, que ela é complemento do curso que já tem dentro da comunidade. Então já entra agora na comunidade Mira. Aí você já vai pegar, vai assistir às aulas, já consegue se preparar para a aula do dia 6, que também fica gravada, mas como ela é ao vivo, é uma masterclass, a gente vai ficar tirando dúvidas, respondendo vocês, vai ser muito interessante. Então já entra agora na comunidade, o link está aqui, está com super desconto, inclusive maio é o mês do meu aniversário, tem um desconto promocional e especial, além do normal, para você entrar na comunidade Mira, além de uma série de outras novidades que eu vou anunciar ao longo do mês. Então você tem que participar, que é o mês de aniversário do professor, é um desconto especial para a comunidade. Yuri, muito obrigado pela presença mais uma vez, a gente já fez várias lives juntos, várias aulas para os alunos, vai ser muito legal isso que a gente vai fazer na sexta-feira, e eu queria lançar um desafio aqui a você, porque o meu amigo Jobs, ele queria arrematar um apartamento no leilão, para que ele pudesse morar mais perto do estúdio ou alguma coisa assim. Então, vamos ajudar o Jobs. Bota a hashtag aí, galera. Ajuda o Jobs para a gente arrematar um imóvel no leilão bem baratinho para o Jobs poder morar mais perto do trabalho. Vamos lá agora. Qual que é a hashtag? Ajuda o Jobs. Ajuda o Jobs. Bota aí, galera. A hashtag ajuda o Jobs, que o Jobs quer arrematar um apartamento no leilão. Então, a gente está nessa empreitada. E o que vocês acham legal esse processo? Porque a gente pega, Jobs pediu para a gente ajudar ele, a gente arremata, vai mostrando para vocês todo esse processo, até o Jobs lá tomar posse da casa dele. Se vocês acharem legal, a gente faz. Você topa o desafio? Eu topo, vamos para cima. É isso aí. Então, para mim, você topa. Se ele não topar, você topa, Jobs? Participar. Se ele não quiser, a gente sorteia outra pessoa. Se você não quiser. Está pensando muito, não sei. Galera, bota aí nos comentários. Vocês gostariam de participar de um vídeo desse, arrematando, a gente ajudando a arrematar, filmando, indo lá ver, tomou posse? Se o Jobs não quiser, a gente pode sortear alguém, né? Não, eu já fiquei aqui, eu já fiquei na mensagem, eu tô de olho. Então vamos ajudar. O Yuri já aceitou. Yuri, muito obrigado, meu amigo, mais uma vez. E dia 6 estamos juntos, né? Show de bola, estamos juntos, dia 6. Seu aniversário é que dia? 29 de maio. Aí, ó, a meta, então, é arrematar antes do aniversário da pessoa Mira. Vamos ajudar o Jobs a arrematar antes do meu aniversário e vamos filmar aqui. E você que assistiu esse episódio, muito obrigado. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Se ficou com dúvida,
Quer mais alguma informação? Bota aqui nos comentários, é sempre um prazer, eu tô sempre respondendo. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.